brilhou mais uma vez. Até amanhã, Ronald. Valeu, Zaidan. Até amanhã. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. 17h01 em Campinas. Está no ar Esporte em Debate. Vamos até às 19h30 debatendo o grande derby campineiro, Derby 202, que teve um vencedor. E foi o Guarani, 3-0. E este resultado derrubou o técnico Gilson Kleina. A Ponte, sem treinador, volta a campo amanhã para enfrentar o Cascavel, lá no norte do Paraná, pela Copa do Brasil. Vamos debater tudo isso e muito mais aqui no ar da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes! E, aliás, por falar em Ponte Preta e Cascavel Copa do Brasil, amanhã nós teremos a transmissão deste jogo, 21h30, e hoje vamos sortear o ouvinte comentarista. Portanto, fique ligado, fique atento, porque daqui a pouco vou dar aqui uma dica. O que é que você tem que fazer para participar aqui do sorteio, para ser o ouvinte comentarista? Esse quadro que está tendo uma enorme repercussão. Os torcedores se travestindo de comentaristas e participando ao vivo, colocando as opiniões junto com os comentaristas da Rádio Bandeirantes em todas as transmissões. Esporte em Debate, com a apresentação de hoje de Carlos Batista, produção do jornalista Júlio Nascimento. Comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado, e Valdemir Gomes. O da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. Reportagens Marcos Luiz e Antônio Lupi. Mesa de áudio Alexandre Almeida. E nas gravações e com as imagens do YouTube, Joelso Cardoso. Equipe técnica da Rádio Bandeirantes, que tem o comando de Gil Kleber. Direção geral é de Rodrigo Neves e o comando de esportes é comigo, Carlos Batista. Bandeirantes! Você pode mandar para cá suas mensagens, 971021493. 971021493. É o WhatsApp, mande aí mensagem de áudio até 40 segundinhos para você dissertar a respeito do derby campineiro. Legal ter a sua participação. Se não quiser gravar uma mensagem de áudio, pode mandar também uma mensagem de texto. E nós temos vários assuntos que vamos debater hoje aqui no ar da Rádio Bandeirantes. No Fala Galera, tem um tema aqui para os bugrinos. Quem foi o protagonista do Derby 202? Quem foi o protagonista do Derby 202 pelo lado do Guarani?
Para os pontepretanos, dos nomes especulados até agora, Humberto Louser já foi descartado. Dos nomes que estão sendo especulados, qual deve ser o novo técnico da Ponte Preta? Pode ser o nome da sua preferência, ou então dos nomes especulados. Quem é que você acha que deverá ser o técnico da Ponte? Não assume amanhã, né? Amanhã Nenê Santana vai estar no banco de reservas. É o auxiliar da Ponte Preta, mas provavelmente na quarta-feira à tarde o novo técnico deverá ser apresentado. E eu vou cumprimentar aqui, já começando com boa tarde dos nossos participantes, os debatedores. Carlos Henrique, o Bate Pesado. Boa tarde, CH. Oi, Batista, boa tarde a você, um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. É o seguinte, aí no Fala Galera tem duas colocações muito pertinentes. E quem foi o protagonista do derby para os bugrinos, né? E eu digo que foi o Lucão do Break, coadjuvado bem de perto pelo Ronaldo Alves, eu acho, Giovanni Augusto também. O Guarani todo foi muito bem, tá de parabéns. E sobre quem vai ser o técnico da Ponte Preta, Batista, eu juro que eu queria saber e poder ajudar o torcedor a desvendar esse mistério. Mas eu não tenho a mínima ideia qual é o caminho. A gente tinha a pista do Humberto Louser, não será ele. Então, eu não sei o que a Ponte vai contratar para a sequência do campeonato, Batista. Jornalista Júlio Nascimento. Oi, Júlio, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, né, Batista? Abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Claro que o derby ainda cerca, né, o nosso debate. E a gente vai falar muito sobre esse clássico, inclusive no lado do Guarani. Com o apoio desses protagonistas que a gente vai discutir. Eu tô com o CH, acho que o Lucão do Break foi o grande nome do clássico, né? Tem jogado muito bem nesse começo de temporada, mas o Guarani já consegue algumas marcas interessantes aí de derby, né? O Daniel Paulista está invicto em derby, 3 derbys, 7 pontos de 9 disputados, então já vai somando aí pontuações importantes, e isso gera muito crédito entre os torcedores. Muito interessante, até algo para se debater, né? O Daniel Paulista, mesmo com um retrospecto tão positivo em derbys, ele ainda está lutando para ser uma unanimidade, né? E a gente sempre fala que o derby mexe muito com o torcedor, mexe muito com a imagem que o torcedor tem dos jogadores, dos técnicos, dos dirigentes. Talvez seja esse o caminho para o Daniel Paulista ser cada vez uma unanimidade no Guarani. E em relação à Ponte, eu acho que o grande passo aí para definir antes o nome é entender esse perfil que a Ponte tem buscado, né? O Ney Franco, o Hélio dos Anjos, não são técnicos tão semelhantes assim, não. Então acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender e debater aqui, trocar uma ideia com o torcedor, é sobre esse perfil que a Ponte está buscando aí para a sequência da temporada, Batistão. Marcos Luiz, o Cobrão. Alô, Marquinhos, um abraço pra você. Tá tudo bem aí, Marquinhos? Tá tudo bem por aqui e por aí. Tá tudo band, Batistão? Sim, por aqui está tudo band e por aí. Ah, Batista, beleza, tudo bem, né? O Guarani comemora o derby conquistado na vitória por 3-0. Concordo com o CH, aliás, foi unanimidade, né? Lucão do Break, o destaque do jogo pelo futebol apresentado, pelo gol marcado. Mas aqui no estádio Brinco de Ouro, a expectativa já está voltada para o jogo no final de semana. Vai ser o encontro do Guarani com o bonde do Carpa, hein, Batistão? É isso aí, o bonde do Carpa. Antônio Lupe, oi, Lupe, é com você! Oi, Batista, boa tarde, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Esporte em Debate. A Ponte Preta vive uma situação delicada depois do derby de número 202. Derrota por 3-0 e a delegação da Macaca já viajou para o Paraná. Na verdade, está em Foz do Iguaçu, quase na divisa ali entre o Brasil e o Paraguai. A Ponte Preta enfrenta o Cascavel amanhã às 9h30 da noite pela Copa do Brasil. Por enquanto, sem treinador. Depois da demissão do técnico Gilson Kleina, de toda a sua comissão técnica e também do preparador físico Juvenilson Souza, a diretoria está em busca de um novo profissional que pode ser anunciado antes do jogo contra o Cascavel. Mas na partida contra o time paranaense,
Paranaense, Nenê Santana e Ivo Sec serão os responsáveis por conduzir a Ponte Preta na estreia da Copa do Brasil. Em relação às peças que podem estar à disposição dos profissionais da Macaca, tem alguns problemas. O Ribamar e o Matheus Jesus, que estão em Cascavel, sentiram ali alguns problemas musculares e são dúvidas para a partida. Já o Guilherme Santos não viajou, mas a grande novidade é Dedé. Está relacionado, está treinando, está bem e pode voltar ao time da Ponte Preta. Batista. E daqui a pouco nós teremos aqui o sorteio do ouvinte comentarista. Só uma dica, para participar você precisa seguir a página da Rádio Bandeirantes no YouTube. É só colocar aí youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você não souber mexer aí por alguma razão, chame o filho, o neto, alguém da família, que ele dá a dica para você entrar lá e ser um seguidor da página da Rádio Bandeirantes no YouTube. Nós tivemos no derby 2 ouvintes comentaristas, o Ricardo Alexandre, ouvinte comentarista representando a torcida da Ponte Preta, e o Rogério Franci, ouvinte comentarista representando os torcedores do Guarani. Os dois ganharam rádio FM com faixa estendida, já para sintonizar a Rádio Bandeirantes 85.7 e comentaram, participaram da transmissão junto com os comentaristas. E atenção, nós vamos escolher hoje, vamos sortear, melhor dizendo, o ouvinte comentarista para a transmissão de amanhã. Então, obrigatoriamente, será um ponte pretano, porque é o jogo da Ponte pela Copa do Brasil. Então, só ponte pretanos poderão participar do sorteio já já. Eu vou dar mais dicas, mas uma primeira dica é ser seguidor, assinante da página da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. 2 temas picantes, dando uma primeira pincelada, depois a gente faz com um pouco mais de profundidade. Eu acho que o Lucão do Break foi o protagonista assim, do derby. Como a Ponte não teve protagonista, nós temos que escolhê-lo do lado verde. E do lado do verde, eu acho que o Lucão fez uma grande partida, fez festa, fez um belo gol, apesar de ter contado com a colaboração do instável Igor Vinhas, mas foi um bonito gol. Ele teve confiança, recebeu a bola do Júlio César, deu uma ajeitada e soltou uma bomba de fora da área. O goleiro da Ponte tomou, mas há mérito do chutador também, então para mim ele é o protagonista. E do lado ponte pretano, quem vai ser o técnico? Qual seria o perfil? E o preparador físico que também rodou e nunca fez esse time correr? Como é que vai ser? Seria necessário, pela baixíssima qualidade técnica e física do elenco, contratar um geriatra para ser o preparador físico e um curandeiro para ser o técnico? A gente debate sobre isso. E hoje, na lata, um dos temas é um assunto polêmico, hein? Na lata, você sabe, é um quadro que tem aqui no Esporte em Debate, perguntas diretas, respostas secas, respostas diretas também, e tem um assunto bastante polêmico com relação ao futebol, a transformação do futebol em futebol empresa, mais um grande clube do futebol, está aí já tendendo para a aprovação, para a transformação do clube em futebol empresa, e me parece que essa é uma tendência, mas é a solução. Então, já no Na Lata, nós teremos aqui a participação dos comentaristas respondendo na lata perguntas diretas. A Acessórios Três Vias é loja conceituada e especializada em peças e acessórios para caminhões e picapes. Está no mercado há mais de 47 anos.
oferecendo aos clientes a qualidade da marca Três Vias. Serviço qualificado, produtos de qualidade, as melhores marcas e diversas opções. Parceria com os maiores fabricantes para garantir os melhores preços e toda a assistência para deixar o seu caminhão, picape ou a frota inteira em dia para rodar com toda a segurança por esse imenso Brasil. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios à pronta entrega. Confira preços e condições de pagamento. Acesse acessorios3vias.com.br. Se não encontrar algum produto no site, mande uma mensagem pelo WhatsApp 97403-2077. Acessórios Três Vias. Continue participando, mandando mensagens pelo WhatsApp 971021493 e também você pode participar do Fala Galera com mensagens de áudio de até 40 segundos, dissertando sobre o derby campineiro. Lucão do Break foi o convidado especial hoje na tela da Band. Ele participou ao vivo, respondeu perguntas dos participantes do programa e também esteve lá junto com a gente fazendo o programa que deu uma enorme repercussão, batendo o recorde de audiência, uma audiência realmente impressionante. Muito obrigado para todos que assistiram e acompanharam o programa de hoje, batendo o recorde de audiência na tela da Band. O Lucão do Break, também vamos reprisar essa matéria para aqueles ouvintes que não tiveram a oportunidade de acompanhar a entrevista na íntegra na tela da Band. Lucão do Break na Rádio Bandeirantes. Boa tarde a todos aí. Felicidade imensa, né? Depois de uma noite maravilhosa de sono, posso estar aqui hoje vendo que foi de verdade, né? Um grande jogo que a gente fez, muito feliz. Só tenho a agradecer o apoio de todos aí da nossa nação bugrina. Você foi dormir que horas, hein, ô Lucão? Demorou pra sair o jogo da cabeça? Rapaz, dormi umas 5 horas da manhã, quase 6, estava já quase clareando. Dormiu 5, 6 da manhã e ainda sonhou com o jogo, é isso? Com certeza, e acordei 9 horas, já acordei para ver se era verdade aquilo, porque um jogo desse aí, nossa... como todos aqui vivem, respiram, né? O derby é um jogo diferente, né? Um campeonato à parte, né? Onde o jogo tem toda uma história, né? Então a felicidade é imensa, é inexplicável, né? Poder tá participando e fazendo história. Júlio Nascimento, a sua pergunta ao protagonista do jogo, Lucão do Break. Eu queria saber do Lucão, né, sobre essa virada de chave, né, Lucão? Ano passado você sofreu muito para conseguir ter regularidade, para ter uma sequência, e em 2022 isso parece ter mudado, né? Já desde o seu primeiro jogo contra o São Paulo, você fez aquele golaço e agora sendo um protagonista no derby. Como é que tá a sua cabeça em relação às suas metas pessoais, já que neste ano, aparentemente, você é dono dessa posição? Então, quando eu vim para cá, sabia da oportunidade que eu estaria tendo, né, de vestir uma camisa tão pesada como essa do Guarani, um clube imenso. Na carreira da gente, a gente tem momentos, né, que a gente passa por algumas oscilações. Eu creio que eu cheguei aqui, estava vindo de uma sequência boa no CRB e acabei perdendo embalo aqui no começo, mas... faz parte. Eu acho que para você chegar num lugar, para você vestir uma camisa de um time grande, às vezes não acontece as coisas ali automaticamente. A gente tem que entender o que é o Guarani, tem que entender como é que é a história, como é que essa camisa pesa, tem que entender o que significa um clássico aqui pro torcedor bugrino. O derby na cidade, ele envolve muita coisa, e esse período que eu tive aqui, tive uma oscilação no passado quando cheguei, não vejo muito assim, eu vejo que fez parte da minha história aqui, né, para poder tá crescendo, né, e optei esse ano voltar a permanecer aqui porque me identifiquei muito quando realmente eu
eu consegui ter a percepção do tão grande esse clube, do tão grande essa torcida e de como eles acolhem a gente. A gente teve jogos ano passado que a gente perdeu o jogo e saiu torcida aplaudindo, então essas coisas até arrepio, é emocionante. De repente esse ano eu voltei com algo a mais que fazia um tempo que eu não tinha no futebol, porque com certeza quando eu entro ali no Brinco de Ouro ali, me reacendeu uma chama de um garoto de 10 anos quando sonha em ser jogador de futebol. A gente nunca deve perder, né? Mas de repente no momento que a gente tá ali meio para baixo, você tem um incentivo assim de uma nação como essa do Bugrão. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Lucão do Break. Lucão do Break, parabéns. Grande derby, um golaço, boas participações. Você voltou mais em forma. Tenho a impressão que pessoalmente fez uma pré-temporada, mesmo no período de férias. Acredito que você treinou muito e voltou realmente com muita mobilidade. E isso tem contribuído demais para o seu bom rendimento. Agora, você disputou o Clássico, por exemplo, lá em Alagoas, CRB-CSA, disputou o Clássico em Goiás, né? Goiás com Atlético Goianiense, Goiás com Vila Nova. Algum outro desses que eu me referi aqui, além de mais algum que você tenha participado, tem essa química, essa magia do derby de Campinas, ou aqui realmente a coisa, como nós consideramos, é diferente? Assim, para mim, para o meu pessoal, né? Aqui foi um momento assim que, de repente, como você falou, né? Eu quando eu fui para casa, o sentimento que o torcedor, toda a minha vida que eu tive aqui em Campinas, ele me deixou com... reacendeu, né, meu amor. Então, nas férias mesmo, eu me cuidei muito. Eu fiz um trabalho até acompanhado com o Mancha, né, que é o nosso preparador, que é o cara que eu adoro ele, é um número de paixão, que é um cara que é um irmão para mim. E eu não sabia que ia voltar para cá, né, até então, mas aí eu falei, não, vou fazer um trabalho e pedir ajuda do Mancha, então me cuidei bastante. E como eu falei, para mim esse clássico, esse clube agora que está sendo um clube marcante na minha vida, porque realmente eu estou me sentindo de uma forma que eu nunca tinha me sentido assim tão vivo. Assim, inexplicável, meu. Eu acho que eu consigo entender o porquê agora o torcedor fala derby é derby, a gente até brinca que é derby é o tempo todo. Então eu acho emocionante e eu acho que eu estou conseguindo sentir isso. Eu participei de alguns no Goiás também, um clube que eu amo de paixão. Eu sou torcedor do Goiás, é um clube que eu fiz teste quando era pequeno, mas eu confesso que o sentimento que eu estou tendo aqui no Guarani vem superando todas as expectativas e as emoções que eu já tive na minha carreira. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Lucão do Break, o nosso convidado especial de hoje. Eu tenho certeza, Lucão, que a sua preparação nas férias, ela foi e está sendo determinante para o seu momento bom no Guarani. Desde a primeira partida no campeonato, diferente dos seus colegas, por razão de preparo físico, Covid, você tem se destacado e corrido demais. Você concorda comigo que essa boa fase, ela tem uma ligação direta a essa preparação que você acabou de falar aí, principalmente na parte física? Boa tarde, parabéns pelo momento. Obrigado. Assim, parabenizar também a observação, né? Porque teve uma leitura que realmente está sendo total divisor de águas para mim, esse cuidado que eu tive nas minhas férias, que realmente eu acabei intercalando treinos de dia sim, dia não. Fiz 15 treinos ali no mês ali para poder descansar e também não perder, né? Acrescentar uma coisa nisso que você falou, que para mim é o principal, que me deixou assim muito motivado a tudo isso, o meu emocional também. Como eu falei, ano passado teve alguns jogos aqui que eu acabei virando a chave e sentindo toda a paixão, todo o amor que aqui em Campinas tem pelo time, pela história, pela camisa. Então isso me reacendeu aquela chama ali do menino sonhador, de jogador de futebol. E eu
com certeza tô agora vivendo um momento especial na minha carreira, porque não só a parte fisicamente, mas eu acho que o psicológico está muito fortalecido devido a esse abraço que eu tive aqui de Campinas. Ô Lucão, para finalizar, né, falando aqui do break, acompanha a sua vida, não só como o seu sobrenome, quer dizer, virou um sobrenome do seu nome de guerra no futebol, mas é impossível, todas as vezes que você marca o gol, o pessoal fica esperando a sua dança. O break, que é um dos pilares da cultura hip hop, esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude na Argentina e estará em Londres, nas Olimpíadas em Londres como modalidade. Aliás, a pergunta para você, não dá para você de repente aí pensar em disputar os Jogos Olímpicos dançando break, hein, Lucão? Boa, não dá para mim não, a rapaziada manda demais, eu sou só um amante, eu só gosto do movimento. Brinquei um pouco quando era criança e foi marcante e eu trago isso para minha vida. Quem sabe meu filho não encaminha aí, ele já tá treinando aqui os primeiros passos. Ontem à noite ele pediu: pai, como é que faz o break? Aí eu tentei ensinar para ele aqui em casa, minha esposa também tentando ajudar, é muito legal assim, mas vou deixar para essa próxima geração aí nos representar aí nas Olimpíadas. Que idade seu filho tem e qual é o nome dele? Ele tem 3 anos, no ano do break. Ah, bom, 3 anos não dá para a Olimpíada de 2024. Meu nome. Luan do break. Luan do break. Noan. Noan do break. Então, mas o nome dele é Noan. Você está acrescentando o break ou está na certidão de nascimento? Não, o nome dele é Noan, o break é do pai. Lucão, um abraço pra você, cara. Que felicidade em tê-lo conosco aqui logo depois de um clássico como esse e você sendo o protagonista. Eu vou só encerrar aqui a nossa enquete para mostrar ao vivo aqui pro o Lucão do Break. Olha lá, ó. Lucão do Break 61,1. A pergunta é: quem foi o protagonista do Derby 202? Ganhou Lucão do Break 61,1. Parabéns. Grande abraço para você, viu, Lucão? Eu que agradeço aí, obrigado, sensacional aí. E vamos que ainda tem mais pela frente. Bola espichada pela ponta esquerda para Giovanni Augusto, embolada em cima da marcação, no rebote vem Rodrigo Andrade, mata no peito, toca curtinho, pela meia para Bruno Silva, para Rodrigo Andrade, errou o passe, Pedro Júnior escorregou, Lucão do break, pé direito, bateu, é gol! Passados primeiro tempo, a bola estava com Pedro Júnior, ele escorregou, Júlio César deu bote, tomou, tocou para Lucão do break, ele com a perna direita bateu firme, mandou no canto baixo direito de Igor Vinhas, que pulou para lá, mas não conseguiu pegar. A bola bateu no fundo do gol da Ponte Preta e fez chuar o golaço do Lucão do break. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. O derby campineiro tem rituais fortes de expressividades, metáfora notável e extraordinária das características existenciais da vida humana e de formação social dos habitantes de Campinas. Marcar um gol em derby é conectar-se à história, participar como protagonista de uma jornada épica, onde a emoção se mistura aos dramas, as dificuldades, a tensão e as angústias dos torcedores. Lucão do break, a mística do instante. Só os verdadeiramente iluminados
são capazes de construir a imagem com espessura eterna no derby. O grande clássico campineiro marca a sua trajetória em Campinas. Lucão do Break no derby. Lucão do Break, 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 camisa 11. Abre o placar do jogo no derby, 202. A torcida do Guarani vibra, vibra da pele até o osso. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Duas falhas na Ponte que o Guarani se aproveitou, Batista. A primeira, a falha do Pedro Júnior, que perdeu a bola na disputa com o jogador Júlio César da equipe do Guarani. Ele deu um toque sutil ali para o Lucão do Break. E aí, o que fez o Lucão? Levantou a cabeça e fuzilou contra a meta do Igor Vinhas, que para mim falhou. Aceitou o chute do Lucão do Break, um golaço. O Guarani na frente, 1-0 no derby. Aí, placar de 1-0, Lucão do Break abriu o marcador, 5 minutos. Marcar um gol a 5 minutos de um jogo como esse, da grandeza e do tamanho, não é para qualquer um. Não faz parte aqui do nosso debate, dos temas para o nosso debate, mas eu vou perguntar rapidamente, porque o Lucão do Break marcou 2 golaços, um contra o São Paulo e esse contra a Ponte Preta no derby. Eu começo com você, Tigrão. Qual foi o gol mais bonito do Lucão? Foi no jogo contra o São Paulo? Um gol lindo também, maravilhoso, ou foi esse no derby contra a Ponte, hein, Tigrão? Batista, foram 2 belos gols, mas eu acho que a plástica, pela trajetória da bola, e até porque eu não considero que o goleiro do São Paulo tenha falhado, Volpi, e entendo que, apesar de bonito também o gol contra a Ponte, houve a colaboração do Igor Vinhas. Entendo que por esse conjunto de coisas, até porque foi de uma distância maior, e a bola foi lá em cima e caiu por trás, cobriu o goleiro, estava apenas um pouquinho adiantado, mas estava bem posicionado o goleiro São Paulino, o Volpi. Entendo que o gol contra o São Paulo foi mais bonito, o primeiro dele no Campeonato Paulista até agora. Mas não deixa absolutamente de ganhar relevo também a plástica, a personalidade, a confiança dele de a 5 minutos e 30 do primeiro tempo, a oportunidade que teve, poderia ter trabalhado a bola, mas não, levantou a cabeça, percebeu que passava, meteu a bomba e fez o gol, 2 belos gols. Mas entre os dois eu considero aquele feito contra o São Paulo como ainda mais bonito. E para você, Júlio Nascimento, qual foi o gol mais bonito do Lucão do Break? São Paulo ou contra a Ponte? São Paulo. Acho que o gol contra o São Paulo entra, Batista, como um dos gols mais bonitos do campeonato. Certamente estará concorrendo no final do campeonato a um dos gols mais bonitos. Já foi eleito na primeira rodada o gol mais bonito, né? E eu acho que entre os dois eu fico com o jogo do São Paulo. E entendo que sim, teve uma colaboração do Igor Vinhas, né? Acho que o Igor Vinhas não foi inteiro no lance ali, mas mérito do Lucão, que acreditou, foi confiante e também não facilitou na batida. E a bola pingou na grama, né? Muito difícil, por mais que o goleiro esteja inteiro no lance, quando a bola pinga na grama, fica muito difícil. Eu tenho a impressão de que se ela vai direta, o Igor Vinhas teria conseguido pegar. Mas quando ela toca na grama, ela ganha uma velocidade inimaginável e a bola passa no meio dos braços do Igor Vinhas e vai se alojar lá no fundo da rede da Macaca. Então, na minha maneira de entender e de enxergar o jogo, não achei falha não do Igor Vinhas. Achei que foi um golaço realmente do Lucão do Break. E para você, CH, qual o gol mais bonito, São Paulo ou contra a Ponte? O gol desse final de semana foi um gol importante, um gol de longe, uma batida forte, mas com colaboração do Igor Vinhas. Agora, o gol contra o São Paulo foi um golaço. Então eu fico com o gol contra o São Paulo, aquele sim foi um golaço.
Vai viajar a passeio ou a trabalho dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção. Eu indico a Angel Tour porque eu sou cliente Angel Tour. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também da sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas, da forma que você quiser, o que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62,00. Faça a sua cotação com o Alisson. 95321-5444. Esse é o WhatsApp. E tem também o telefone fixo 19, que é o código de área, e o número 2512-3333. 2512-3333. Qualquer dúvida, entre no site angeltour.com.br. No aluguel de carro é bom a gente lembrar que tem lojas em todo o Brasil, mas aqui em Campinas tem na rua Pereira Tangerino 91, no Guanabara. E tem também em Americana. Tem lá o gerente Ivael, que está lá sempre pronto para atendê-lo. Tem em Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Eu indico a Angel Tour. Quero mandar aqui um grande abraço. Está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. O Guaraci Angel. Guaraci Angel, marido e mulher, eles que comandam junto com o Alisson a Angel Tour em Campinas. Alô, Guaraci! Alô, Angel! Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Bem, tem ouvinte participando conosco aqui pelo WhatsApp, mandando mensagem de texto e também mensagem de áudio. Já vou já com mensagem de áudio. Mas antes quero colocar aqui mensagem de texto também, o pessoal participando. E olha, se você quiser dissertar a respeito da questão não só do protagonista, porque derby sempre tem o protagonista e tem o vilão. Nesse derby 202, teve algum vilão? Você acha que teve algum vilão? O protagonista foi o Lucão do Break, né? Tá todo mundo aí votando no Lucão do Break. Mas teve algum vilão nesse jogo? Diz aqui o ouvinte, boa tarde, pessoal da Band. Gostaria de destacar duas pessoas no derby. O técnico do Bugre, que não teve medo de perder o emprego e foi para cima. E o árbitro da partida, que foi muito bem. Não ficou pendurado ao VAR, marcando 2 pênaltis corretamente. O que acham? Diz aqui o André Patti, do Taquaral. Não sei se a pronúncia está correta, mas estou aqui falando italianado, né? O sobrenome dele, que é igual àquele do José Carlos Patti, grande piloto de Fórmula 1, infelizmente falecido, né? Infelizmente nos deixou muito jovem, muito cedo, e ele tinha sobrenome Patti, com 2 Cs, então a pronúncia em italiano fica Patti. André Patti. É verdade, né, o CH? O árbitro, assim, 2 lances polêmicos, mas ele passou despercebido, porque ele foi incontinente, marcou o pênalti, e depois os 2 pênaltis, e depois o VAR confirmou, ou seja, mandou muito bem o árbitro, né? Foi seguro, consciente, experiente, foi um jogo em alguns momentos nervoso, teve lance polêmico, ele foi muito firme, né, o Vinícius Gonçalves. A gente tinha todos nós, né, quando você perguntou na sexta-feira, na quinta-feira, o que nós achávamos do árbitro, e todos fomos unânimes em ter certeza que ele daria conta do recado e trabalhou direitinho, sem nenhum problema. Todos os pênaltis marcados foram legítimos, Batista. E o Matheus Jesus derrubou o Kleina, isso é óbvio. Próximo técnico tem que ter a aprovação dele. Hélio dos Anjos trabalhou com ele ano passado.
o Ney Franco talvez não tenha pulso. Mas o mal pior é o Corinthians pagar o salário. Mas o MJ, Corinthians, exige que jogue. MJ? Quem é o MJ? Isso é ruim, hein? Diz aqui o Edson Nogueira da Vila Industrial. Matheus Jesus, MJ. Ah, as iniciais do Matheus Jesus. Legal, hein? MJ, tá aí. Ô, Tigrão, o que você achou do Matheus Jesus, hein? Que coisa impressionante. Como é que o cara vai para um clássico, um derby desse tamanho e fica passeando em campo? Deu a impressão de que ele estava no shopping, no bosque, em algum lugar que fosse assim específico para passeio e não uma guerra, que é o derby campineiro. Disputou a partida sem ao menos suar uma gota de suor, hein, ô Tigrão? Na minha juventude, eu participei muito de um negócio chamado Grito de Carnaval. O Grito de Carnaval era um baile que acontecia uma semana antes do Carnaval. Então o Carnaval vai começar agora na próxima sexta. Não vai ter desfile, não vai ser feriado, tá tudo normal. Mas, fôssemos ter aí o Carnaval normal e não suspenso praticamente por conta da pandemia, o Grito do Carnaval teria sido nesse final de semana agora passado. E o Matheus Jesus me deu a impressão que não estava nem no baile. Ele estava num ensaio para passista. Apenas isso. Não estava dentro do jogo, ele estava num outro evento qualquer. Provavelmente ligado a qualquer outra atividade. Menos num jogo de futebol. Tanto ele como o Jean Carlos. Agora aqui está na pergunta do ouvinte o Matheus Jesus. Está pautado o Matheus Jesus. Mas só dando um teaser, ao longo do programa a gente vai voltar a falar a respeito disso. Um técnico experiente como o Gilson Kleina, e vendo nas partidas anteriores que o Jean Carlos não marca nenhuma formiga, ele não poderia ter iniciado o jogo com o Jean Carlos. Ah, mas não tem outro, pô. O Guilherme Santos está contundido. Claro que tem. Claro que tem. Ele tinha um zagueiro experiente no banco que ele poderia ter utilizado e ele poderia ter deslocado o Léo Santos para a lateral esquerda, que mesmo destro jogou muitas vezes por ali. Não estava fácil de arrumar. E vou dizer mais, hein? Falando agora aqui, parece oportunismo, né? Ao ouvinte da Bandeirantes até o direito de me qualificar como oportunista. Mas eu falei isso antes da escalação no sábado, quando o Edu falou, nessa pré-escalação, ainda não oficial, o que é que você faria de diferente? Uma das alterações que eu coloquei, que eu faria, a Beth faria, o Reginaldo faria, o PC faria e o Guilherme faria, seria colocar o Léo Santos como lateral esquerdo e fazer, não é 3 zagueiros, hein? E botar a dupla de zaga com Thiago Lopes e Fábio Sanches. E sacar o Jean Carlos do time. E o Matheus Jesus, claro que se entrasse, seria uma grande incógnita. O que é incógnita? Pode dar certo, pode não dar certo. E não deu certo. O Matheus Jesus não sentiu o derby. O Matheus Jesus, futebolisticamente falando, não honrou a camisa da Ponte, nem respeitou a comunidade ponte-pretana, entrando num jogo com ritmo realmente de ensaio de grito de carnaval. E o ouvinte está dizendo aqui, boa tarde, Batista, vocês vão fazer a seleção do derby. Todos os jogos vocês fazem, abraço. Bugrino. Só pegar a escalação do Guarani, Batista. Pega a escalação do Guarani. Você se lembra que nós nem fizemos a análise no gabarito do jogo do time da Ponte, só do treinador. Então você vai pegar o Igor Vinha, falhou, o Kevin, com a piada. Você vai pegar a dupla de zaga, Thiago Lopes e Léo Santos, não comprometeram, mas jogaram menos do que os zagueiros do Guarani. Ronaldo Alves, um dos melhores em campo, e o Darlan. Matheus Pereira participou do primeiro gol do Guarani, originou o pênalti. Jean Carlos foi a grande avenida Ayrton Senna. André Luiz, não vou comentar. Léo Naldi,
jogou menos do que o Rodrigo Andrade. Fecim jogou muito menos do que o Giovanni Augusto. Luca jogou menos do que Lucão do Break. Luca foi Luca e Lucão foi Lucão. Então é Luca contra Lucão. Então o Lucão é maior nesse jogo. E Júlio César jogou mais do que o Pedro Júnior e não estava com sabonete na chuteira. Vai fazer eleição, seleção do derby, e o treinador do Guarani foi o melhor do que o da Ponte. Então a seleção do derby é essa: Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Lucão do Break e Júlio César. Treinador? Pois não, Daniel Paulista. Vamos perder tempo com isso? Ou podemos já fechar esse assunto aí, CB? Essa é a sua opinião. Vou ouvir as dos demais integrantes da mesa. E quem fez a pergunta aqui foi o Alair Bugrino, da pele até o osso. Ele que mora em Matão, no bairro Matão, em Sumaré. Valeu, Alair. Grande abraço para você, muito obrigado. O Alair que fez a pergunta, o Tigrão já respondeu, deu a opinião dele. Mas ao longo do programa eu quero ouvir também a opinião de todos os integrantes que estiveram participando da transmissão sobre essa questão da seleção do derby. Você sabia que os tratamentos para problemas da saúde sexual do homem promovem mais qualidade na sua relação com a parceira ou parceiro? A Clínica Upman oferece os melhores tratamentos para ejaculação precoce, disfunção erétil e falta de libido. Se isso acontece com você, é hora de mudar. Transforme sua vida, dê um up na sua saúde sexual. A Clínica Upman oferece atendimento personalizado com discrição total para realizar o diagnóstico e tratamento preciso que irão ajudar você a melhorar a sua performance e devolver a sua autoestima. Na Clínica Upman, você conta com uma equipe de profissionais especializados. Tem cabines individuais e de casais, portanto, sigilo absoluto. Então não se intimide, tá? Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp 998005939. 998005939 para marcar uma consulta já. Não perca tempo. A Clínica Upman é referência em tratamentos para a saúde sexual masculina. Agende a sua consulta já. 998005939 e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman é referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upman. Bandeirantes! Aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Já já nós vamos colocar no ar aqui mais temas para o debate. Mas agora a participação por áudio, a primeira mensagem vai para o ar. Aqui é o Pedro Paulo, de Campinas. Eu creio que o técnico ideal para Ponte Preta seria o Carpini. Ele iria cair como uma luva para o nosso time. Um abraço, tudo de bom para vocês. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos da Band. Eu sou Adolfo do Taquaral, que mora aqui próximo do Mercado Taquaral. Qualidade e preço não tem igual. Eu acertei, só errei o resultado. Eu falei 2-0 Guarani, mas eu falei que o protagonista do jogo seria o Lucão do Blake. Eu vou ganhar alguma coisa, Batista? Um abraço, bom trabalho. Merece ganhar, não só por ter acertado o protagonista, mas principalmente porque fez um merchan espontâneo aí do nosso patrocinador, Supermercado Taquaral. Vamos pegar aí o seu telefone direitinho e ver, vamos arrumar, vamos verificar o que é que a gente pode arrumar de presente aí para você, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Aqui é Humberto, da Georgina. Eu acho que o novo técnico da Ponte Preta devia ser o Eberlin. Ele sabe tudo.
Põe ele lá, até batuca ele sabe fazer. Põe ele lá para dirigir o time. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista e a todos da rádio. O que vocês, na opinião de vocês, o que vocês acham com relação à fala do Lucão do Break, né? Falando da parte emocional, de como ele entendeu o que é o derby. Vocês acham que o Guarani vivenciou esse momento histórico devido ao entendimento dos jogadores do que é o derby para a torcida de Campinas, em especial para a torcida do Guarani? E também com relação ao amor expressado por ele, como é que vocês veem isso nos times hoje? É difícil de ver isso, né? Jogador expressar isso, né? Eu particularmente, eu tenho um amigo, ex-jogador de futebol, Martinez, jogou muito no Guarani, e ele fala que marcou muito o derby que ele jogou no Guarani aí, né? Que ele fez um gol e ele brinca, que era para ele ter feito 2, mas o segundo, o Fumagalli deu um tapa bem na hora que a bola estava entrando, né? Ele até fala que era para ter sido 2 gols no derby, mas ele também fala que o derby marcou muito a vida dele, né? Abraço a todos. Abraço, muito obrigado. E aí, Júlio, falando sobre essa colocação do Lucão do Break, que se emocionou de verdade, falando do sentimento que tomou conta dele, da alma, do corpo, o sentimento do derby. Ele conseguiu se expressar, gostaria de ouvi-lo também sobre isso, se ele se expressou, se ele tocou o torcedor bugrino falando desse sentimento que ele teve. E é muito legal, né, Batista? Porque é muito comum que os jogadores de hoje em dia eles fiquem, de certa forma, mais avulsos, né, às rivalidades. Claro que no discurso é sempre muito diferente, mas quando a gente olha para a prática, nem sempre o jogador dentro de campo consegue valorizar na mesma magnitude, ou então parcial magnitude, em comparação ao torcedor. E o Lucão, ele demonstrou um caminho diferente, né? Ele não foi o primeiro derby dele, o Lucão já vivenciou outras rivalidades extremamente acirradas em outras regiões. E que bom que ele entendeu esse espírito do derby, né? E isso, pelo que ele falou, acabou contagiando um pouco do vestiário. E o que ajuda muito nisso também, Batistão, é o fato do técnico ter sequência, né? O Daniel Paulista foi para o seu 3º derby consecutivo. E muitos jogadores do Guarani estiveram também já no seu 3º derby consecutivo. Então, isso facilita muito na compreensão do que representa o jogo para o torcedor e também para o Guarani, né? Porque, apesar de ser um clássico, vocês da imprensa gostam de mencionar que é um campeonato à parte. Pro Campeonato Paulista, aquele jogo era muito importante para o Guarani. Tanto que o Guarani venceu e pulou para a 2ª colocação do grupo e pode falar em classificação para a 2ª fase. Então, vencer o jogo do sábado era extremamente importante para o Guarani também para a sequência do campeonato. Que bom, né? Como o Lucão citou, que o grupo de jogadores acabou entendendo isso, Batistão. Bem, nós vamos continuar debatendo o derby, tem muita coisa para falar, tanto de positivo para o Guarani que venceu, quanto a parte negativa, o lado preto e branco do derby, né? Uma partida muito ruim da Ponte. Mas, ô Lupe, a Ponte já volta a campo amanhã, portanto não há tempo para ficar curando, lambendo as feridas, porque já tem um jogo decisivo, a Ponte joga pelo empate. Mas esse time do Cascavel é um negócio muito complicado. Só para ter uma ideia, é mais ou menos tipo a Ferroviária, né? Um time de empresários, é um time, monta sempre bons times, especialmente para disputar o Campeonato Paranaense. E a missão da Ponte é das mais terríveis, até porque a Ponte foi atingida no seu cerne, no emocional, porque perdeu um clássico do tamanho que é o derby campineiro. Então, fala um pouco aí da Ponte, ela está no Paraná, lá em Cascavel, onde vai ser realizado o jogo amanhã, 21h30. Recebi aqui informações, inúmeros seguranças na saída, no embarque da Ponte Preta neste domingo, né? Onde a Ponte se dirigiu lá para o norte do Paraná. Nenê Santana, você já disse, será o treinador junto com o Ivo Sec. E aí, quais são as alterações, as modificações? Você conseguiu aí nos bastidores pescar alguma coisa, Lupi?
Não, Batista. A Ponte blindou demais depois da derrota para o Derby. Tanto é que treinou no domingo de manhã, onde aconteceu toda a atividade da Ponte em Campinas com esse suporte dos seguranças. E depois, no período da tarde / noite, a delegação já viajou para Foz do Iguaçu. Hoje, inclusive, o treino aconteceu na cidade paranaense e é bem próxima ali de Cascavel, local da partida de amanhã, 9h30 da noite, contra o time local pela primeira fase da Copa do Brasil. Então, são poucas informações a respeito do time. A Ponte apenas divulgou a atualização do departamento médico de alguns atletas que sentiram problemas musculares e outros que estão voltando depois de um período no DM. O lateral esquerdo, Guilherme Santos, não viajou. Ele iniciou hoje o processo de transição após a recuperação de uma lesão muscular. Então, está fora do jogo. O Matheus Jesus e o Ribamar, eles estão em Foz do Iguaçu, mas ambos sentiram aí um problema muscular e serão reavaliados para saber se terão ou não condições de jogo amanhã contra o Cascavel. O zagueiro Dedé está recuperado, está com a delegação e pode ser utilizado pelo Nenê Santana / Ivo Sec na partida contra o Cascavel. Então são algumas dúvidas ou alguns retornos em relação a atletas que estavam no DM, mas existe uma pressão muito forte, principalmente, Batista, por conta da questão financeira. A Ponte, só de entrar em campo amanhã, coloca nos cofres R$650 mil. Se vencer ou empatar a partida, R$750 mil. Então, essa importância financeira no jogo de amanhã contra o Cascavel, o time ainda é um grande ponto de interrogação e a diretoria em busca de um novo treinador. Como o Júlio disse na abertura do programa, 2 nomes estão na pauta da diretoria: Ney Franco e também Hélio dos Anjos, que recentemente treinou o Náutico, fez uma boa campanha ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro, só que esse ano acabou demitido do cargo. E daqui a pouco, Batista, a gente vem com mais informações, principalmente do Cascavel. Como você disse, um time organizado, segundo colocado no Campeonato Paranaense, só está atrás do Coritiba na questão dos critérios de desempate, tem apenas uma derrota no ano, e o ano passado só perdeu 3 vezes na temporada. Então é um time organizado que deve dar muito trabalho para a Ponte Preta, Batistão. Perfeito, daqui a pouco informações então, mais informações do Cascavel, que é o adversário da Macaca amanhã. A Ponte vai ficar então em Foz do Iguaçu e aí depois segue. Quantos quilômetros tem de Foz do Iguaçu até Cascavel? Eu preciso de uma ajuda do Valdemir Gomes, né? Mas eu estou pesquisando aqui, Foz do Iguaçu, Cascavel. Enquanto isso, eu respondo para você que a Ponte fez em Foz do Iguaçu hoje. 150. 150? Então ela vai viajar hoje. Uma vez eu fui em 1985. Ah, então diminuiu a distância. Eu fui em 1985 numa excursão de ônibus para Argentina e ali para a divisa ali, Paraguai. Você foi e comprar aí muamba no Paraguai? A excursão deu zebra. O hotel que eles reservaram lá, os organizadores da excursão, aquelas que vai bastante frango com farofa dentro do ônibus, marcaram lá um hotel lá do lado do Paraguai, mas o hotel, quando nós chegamos, tinha comitê de recepção de baratas. E a cama só tinha o estrado, não tinha colchão. Aí a gente abortou e não tinha vaga, porque era um feriado prolongado, não tinha hotel. Aí nós viemos dormir em Cascavel. E para depois voltar no outro dia para fazer compra lá, para fazer encher a sacola lá no Paraguai. E aí eu marquei a quilometragem. Se eu não tiver enganado, 150 quilômetros, um retão que não acaba mais. Que ano entre que foi? Foz do Iguaçu, entre a Ponte da Amizade e Cascavel. Aliás, uma bela cidade. Aí nós arrumamos, Batista que gosta dessas histórias, igual aquela de quando ele tomou achocolatado e desmaiou, lá em Londrina, a gente dormiu num hotel em cima da rodoviária de Cascavel. Não sei se existe ainda, mas pelo menos tinha colchão, né? Em cima dos estrados, das camas, e também não tinha barata, tinha só percevejos. Ô Tigrão, que ano que foi isso aí? 1985. Então realmente diminuiu a distância, muito tempo, né? 138 quilômetros. Mas 150. Então. É que a estrada, ela tinha uma cresceu, curva. né?
Ela diminuiu 12 quilômetros. Mas é uma curva grande que tinha e agora ela tá reta, ela diminuiu em 12 quilômetros. Mas você vê que a mente do Tigrão... Eu não fui pro Google como você. Agora, lógico, eu medi da Ponte da Amizade até Cascavel e até o hotel, né? Você tá medindo de trevo a trevo, tá tudo certo. Eu tô medindo do primeiro trevo até o primeiro trevo, é verdade, você tem razão. Então Você sabe por que o nome da cidade é Cascavel? Por quê? Porque lá tinha muita cascavel. Ah, entendi. Olha, Tá essa respondido, informação importantíssima, hein? Ninguém sabia. Essa nem o Google tem informação de que Cascavel chama Cascavel porque tinha muito cascavel. E o Tigrão deve ter ido lá no Paraguai, foi comprar umas muambas lá para ganhar uns trocos, né? Trazia videocassete. Eu comprei um relógio, um dos mais lindos que eu já tive até hoje. Ele funcionou até Ourinhos na volta, depois nunca mais funcionou. Era um autêntico Lemer, ô Tigrão? Eu vou falar pra você que Lemer era uma joia rara perto daquilo lá. Lemer, não sei por onde anda Lemer. Por que essa marca é Lemer, Batista? Lemer, uma vez comprei um relógio do Lemer. Aí encontrei o Lemer, falei, ô Lemer, é o seguinte, o relógio estava funcionando, mas caiu o ponteiro. Aí ele falou, não tem problema, ele abriu o casaco assim, tinha um monte de relógio, falou, pega outro aqui, ó. Pegou o relógio que ele tinha vendido para mim e jogou no lixo. O Lemer disse que ia buscar, onde é que ele ia buscar, Batista? Panamá. É no Panamá, porque o Panamá é uma espécie de paraíso fiscal, onde mais ou menos assim, igual o Paraguai, né? Mas na América Central. E ele saía daqui, tipo, 7 da noite, são aproximadamente 10 horas de voo. E no outro dia, 7 da manhã, ele falava, ó, já cheguei. Ô Lemer, só fala uma coisa pra mim. Você foi de supersônico, de túnel do tempo... Você estaria chegando lá agora, você já desceu, aterrissou, fez compras, desembarcou, embarcou de novo, voou de volta e não deu nem o tempo de ida. Ele falou assim, mas você não sabe que avião que nós vamos. Isso é que você está falando é avião comum. Nós vamos é num Mirage. Ele faz em 4 horas, aí eu compro e volto no mesmo voo. Eu vou falar para você, quando ele me falou isso e eu já tinha comprado o relógio, eu falei, não tem jeito de dar certo. A chance é 0. E não deu outra. Tá guardado aqui em casa em algum canto aí. E o ponteiro era dourado. Ele tá completamente oxidado. Mas ele tá com uma crosta em cima que ele parece um cadarço de tênis e não um ponteiro de relógio. Ô CH, sobre o técnico, o novo técnico da Ponte, qual é o perfil ideal, na sua opinião, que a Ponte está buscando aí um novo treinador, talvez anuncie até antes do jogo de amanhã, partida marcada para 20h30, Copa do Brasil contra o Cascavel. E também um outro tema que seria interessante a gente debater, né? Você falou aí, na sua opinião, o Igor Vinhas falhou. Chegou o momento da Ponte testar um novo goleiro? Eu acho que sim. Eu acho que está na hora de colocar o Kaique França para jogar, para observar aí a condição técnica dele. Ele vem de uma escola muito boa e de uma escola confiável de goleiros. O Igor Vinhas, infelizmente, na minha modesta opinião, em 8 partidas deixou muita dúvida e não é para ter dúvida. O goleiro, quando ele se torna titular, ele tem que tomar conta e não deixar ninguém com dúvida. E está muito dividida essa opinião sobre o goleiro da Ponte. E sobre o técnico, eu quero voltar no tempo exatamente 1 ano, quando o Gilson Kleina, no ano passado, foi o único que aceitou dirigir a Ponte, depois da Ponte ter tomado 6 ou 7 negativas no mercado. A Ponte, infelizmente, está sem credibilidade. Eu não sei se vai ser fácil contratar. Então, o perfil é mais ou menos o seguinte, faz uma lista mais ou menos daquilo que o clube pode pagar e vê quem aceita. Porque não vai ser fácil arrumar técnico para esse grupo de jogadores, esse time mal montado da Ponte. Cortag,
A marca número 1 em cortadores manuais, agora com 1 tonelada de inovação. A linha de cortadores manuais Mega é indicada para o corte de pisos cerâmicos porcelanatos de grandes formatos, com até 15 milímetros de espessura e até 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada. Mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque. Maior produtividade. Guias mais robustas e parafusadas no suporte, aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de tirar a peça para fazer a separação. E sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo. Disponível em diversos tamanhos. Sempre tem um para atender sua necessidade. Qualidade Cortag, que você já conhece e pode confiar. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online do setor da construção. Saiba mais sobre esse e outros produtos e soluções Cortag. No site, acesse agora, Cortag com gemudo no final, cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Aqui o Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Tem vários temas ainda para a gente debater e tem o Na Lata. Hoje vamos fazer uma pergunta. Tem um grande time do futebol do Brasil que está virando SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Daqui a pouco, no quadro Na Lata, tem uma pergunta sobre isso. Fique ligado, agora 18h06. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Ponte Pretano, queremos todos no Moisés Lucarelli e com o Ponte Pass você adquire ingresso para os próximos 2 jogos da Macaca no Majestoso pelo preço de um. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e faça sua adesão. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Como está o seu sorriso? Precisando repor dentes perdidos? Fazer implante dentário não precisa ser um drama. A Odontoclinic possui excelência e a mais alta tecnologia do mercado. Dia 11 de março, a Odontoclinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic
Odontoclinic, porque sorrir é tudo. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Esporte em debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. 18h09 em Campinas. Marcos Luiz, falando aí do dia seguinte, a vitória, muita comemoração por parte dos jogadores, não poderia ser para menos, desde 1960, que não tinha uma vitória com 3 gols de diferença, sendo o Guarani em cima do rival, e conseguiu. Então, uma simbiose aí muito grande dos jogadores que até subiram ali naquele elevado que tem com o símbolo do clube na frente do tobogã. E lá festejaram bastante com os torcedores que compareceram, um pouco mais de 5 mil, no estádio Brinco de Ouro. Mas tem um campeonato, né? A competição continua. Esse foi um jogo, 3 pontos, chega a 10, assume a vice-liderança. Mas evidente que precisa de mais para permanecer e também para se classificar, porque afinal de contas o Guarani tem a pretensão e neste momento estaria classificado. Então o Guarani quer conseguir a classificação para a etapa seguinte, e para isso tem que continuar nesse galope, não pode oscilar. Até o técnico Daniel Paulista falou a respeito disso na entrevista coletiva, que tem que arrumar uma forma, um jeito do time não oscilar, né? Não oscilar da maneira que vem oscilando, como foi contra o Mirassol, uma partida extremamente ruim, time demenciado, ou então a derrota de 3, tomou de 3 contra a equipe do Ituano, mas conseguiu já, na sequência, a recuperação em cima da Ponte. E aí, Marquinhos, a sequência, como que vai ser a sequência aí do Guarani até o próximo jogo? Legal, Batista. E você falou do técnico Daniel Paulista. Fiz questão aqui de separar um outro trecho da entrevista, né? Pela manhã a gente usou uma parte da entrevista do técnico Daniel Paulista e separei agora um outro trechinho onde ele fala, claro, do que aconteceu no derby, mas já tem a preocupação para a sequência da competição. Olha, essa pergunta ela é feita quase que todas as coletivas, principalmente quando a gente coloca jogadores, talvez o Índio especificamente, Rodrigo e Bruno, que são volantes tradicionais, mas que podem atuar em outras funções. Hoje nós tivemos o Índio, pela postura da Ponte Preta do aspecto tático, jogando muito mais aberto pelo lado esquerdo, no sentido de dar uma contenção pelo lado, para que a gente pudesse dar mais liberdade ao Matheus. E isso funcionou muito bem, né? Funcionou, o Matheus foi decisivo em muitos momentos, finalizou, teve o lance do pênalti do segundo gol, momentos assim em que ele participou ativamente dos momentos de definição, e se deve muito a essa postura de ter 2 volantes por dentro e um volante mais aberto pelo lado, de ter uma segunda linha defensiva mais forte, no momento que o adversário tivesse a sua posse de bola, e que isso desse também um pouco mais de liberdade ao Giovani, para que ele também tivesse mais condições de criar jogadas, participar mais ativamente do jogo. E pelo lado direito a gente tem Júlio César e Diogo, né, 2 jogadores extremamente agudos, jogadores que vão para cima, né, que tem muita força tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. E isso fez o Guarani ser um Guarani muito equilibrado dentro do jogo, um Guarani que não sofreu dentro da partida com a postura do adversário, foi dominante e merecedor da vitória. Legal, aí o técnico Daniel Paulista, Batista, falando desse Guarani, e é um esquema que, segundo o próprio treinador, não garante que será utilizado na sequência do campeonato com 3 volantes, não. Ele deixou bem claro isso aí, né, Batistão? Eu penso assim também, né? É um time para cada jogo, porque na partida contra o Ituano, o Guarani foi muito mal, né? Fez um péssimo jogo. Já no jogo contra a Ponte, deu certo, fez uma partida segura. Em nenhum momento do jogo deu, assim, ao torcedor a sensação de que correria riscos.
Bem, vamos continuar debatendo agora 18h14. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Carlos Batista. São 18h14. O CH, sobre o que disse o Daniel Paulista, concorda com a análise do treinador do Guarani e também sobre essa questão aí dos 3 volantes, hein, CH? Você também concluiu e eu vou pela mesma linha, né? Eu acho que é uma maneira de jogar e um time para aquela partida específica. O grande destaque do jogo para mim foi a disciplina dos jogadores que levaram para campo a combinação, a parte tática, a estratégia do jogo e foi bem executada. Às vezes você tem a estratégia correta, mas a execução não é feita, por algum motivo, por falta de atenção. Então o Guarani foi atento, foi intenso, foi concentrado e para o jogo, e tudo isso, né? Tudo isso favorecido por um aspecto que, na minha opinião, abriu definitivamente o caminho para o Guarani vencer o jogo. É fazer num clássico um gol logo a 5 minutos, da maneira que foi. Veja você que o time começou marcando alto, pressão, na pressionada de saída de bola, o Guarani conseguiu roubar aquela bola, o Pedro Júnior fez uma besteira, né? O time, antes daquela jogada do Pedro, já estava com um problema ali, passando bola na frente da área, já estava com dificuldade, e o Lucão fez aquele gol importante, fazendo 1-0. Depois disso, o Guarani trouxe todas as suas linhas para trás, fez 1-0 e depois deu a bola para a Ponte, que tratou de ficar fazendo ligação direta. Então, além de tudo que ele falou, eu acho que a execução com disciplina fez a diferença no jogo. E nós estamos em contato neste momento com o Anderson Simas Luciano Tcheco, que é o treinador da equipe do Cascavel, adversário da Ponte Preta amanhã, 21h30 pela Copa do Brasil. E vai conversar conosco. Oi, Tcheco, aqui Rádio Bandeirantes de Campinas. Um abraço para você, boa tarde. Boa tarde a todos, prazer falar com vocês aí, sempre uma grande satisfação poder trocar uma ideia com vocês do grande centro do nosso futebol. Você jogou quantos anos? Eu joguei profissionalmente de 18 anos, né? Mais uns 3 anos no amador e fora o futsal ainda. Então, já no mundão do futebol, digo registrado, federado, né? Mais de 33 anos. Você está hoje com 45, né? Então já há um tempinho já. Você está com 45? Isso, 45 anos. E qual foi o clube que você mais se destacou? Foi o Grêmio? Acho que eu tive uma boa e uma grande e importante passagem no início com o Curitiba em 2002, 2003. Me levou para o mundo árabe, onde tive 3 anos lá também de uma grande passagem, né? Nós chegamos ao Mundial de Clubes, na qual perdemos na semifinal para o São Paulo em 2005, de 3-2. Passamos pela primeira fase, né? Por ser o time da Ásia, e aí perdemos para o São Paulo na semifinal. Foi um grande jogo. São Paulo concretizou seu favoritismo e foi campeão com o Liverpool, né? Mas tive uma grande passagem lá, tivemos 2 grandes campeonatos lá, que foi a Copa da Ásia, como se assimilasse e a Copa Libertadores aqui. Acho que no Grêmio também tive uma grande passagem. Não consegui desenvolver um bom jogo no Santos e no Corinthians, por coincidência, foi onde tive minhas maiores lesões. Isso não é como uma desculpa, mas eu sinto muito porque foram 2 camisas que eu tive possibilidade de jogar e de muita tradição no nosso futebol. Mas assim, às vezes o futebol, né, em algum momento, se não vai bem, infelizmente foi nessas 2 equipes. Mas entendo que o Curitiba, o Ittihad lá na Arábia Saudita e o Grêmio foram grandes passagens que eu tive, juntando com o Malutron quando fui campeão da Série C. Bem, vamos começar aqui as perguntas sobre o jogo propriamente dito. Começo com você, Antônio Lupi, setorista da Ponte Preta, que é o adversário do Tcheco amanhã. Diz aí, Lupi.
Quero agradecer ao Tcheco e também ao Daniel, assessor de imprensa do Cascavel, pela entrevista. Tcheco, você já está há um bom tempo à frente do Cascavel, que vem fazendo boas campanhas. Inclusive, ano passado, perdeu apenas 3 jogos durante toda a temporada, não teve uma caminhada de sucesso na Série D, acredito que por conta do regulamento. Mas qual é o grande segredo do Cascavel? Como a diretoria dá o suporte à comissão técnica para realizar um bom trabalho que já vem há alguns anos? Oi, Lupe, obrigado pela pergunta. Realmente aqui o que nos dá uma confiança de trabalho é o modelo de projeto que o clube tem, uma estrutura muito boa, com 3 campos e todos os departamentos de futebol. Acho que a Série D está ficando pequena para o Cascavel, mas infelizmente, como você bem disse, ano passado, pela questão do regulamento, a gente pagou um preço muito caro numa tarde infeliz que tivemos no mata-mata, depois uma campanha muito bonita, mas isso não traz resultado. Temos que concretizar, fazer a engrenagem rodar como é o que a gente espera. Fomos vice-campeões estaduais invicto, né, perdendo no pênalti com Londrina. Esse ano estamos aí na liderança junto com o Curitiba, faltando 2 rodadas para acabar a primeira fase de grupos. Acho que a gente vem no mesmo entendimento de jogo, de batida. Acredito eu que talvez um dos grandes sucessos é a manutenção da base que foi de um ano para outro, desde que eu cheguei, e o compromisso que os atletas estão tendo com os trabalhos e isso gera resultados. Mas a gente precisa realmente atingir um nível um pouquinho maior, e é sempre um desafio esse que a gente vai atingir, como esse da Ponte, e o Paranaense e a Série D. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta, você que vai comentar o jogo amanhã pela Rádio Bandeirantes. O Tcheco, técnico do adversário da Macaca, o Cascavel, está conosco. Diz aí, Tigrão. Não, prazer muito grande falar com o Tcheco, que jogou muita bola, um meia moderno, que chegava à frente, que fazia gols, e que hoje dificilmente a gente tem um jogador no futebol brasileiro com essas características e com as virtudes que tinha o Tcheco. E você, Tcheco, também teve uma passagem importante, apesar das lesões, como você acabou de dizer, pelo futebol paulista, tanto pelo Santos como pelo Corinthians. E você, claro, por ter morado no estado de São Paulo, por ter jogado futebol no Campeonato Paulista, você sabe da rivalidade que existe aqui em Campinas entre Guarani e Ponte Preta. E o seu adversário de amanhã é a Ponte, faz uma das piores campanhas no momento do Campeonato Paulista, inclusive correndo o risco de rebaixamento, e vem de uma derrota acachapante, perigosa, que deixou seu torcedor muito triste no sábado à noite, perdendo por 3-0 para o Guarani. E aí, dentro de um clássico, como tantos que você já participou, mas talvez uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, a Ponte vem exatamente desse clássico e sai como derrotado e jogando muito mal, fazendo uma má campanha e pegando um time estruturado como o seu, que lidera o Campeonato Paranaense no momento, está na segunda colocação apenas pela questão do saldo de gols, né? Depois da última rodada, o Coritiba em primeiro e vocês em segundo, mas com o mesmo número de pontos. Eu pergunto, até que ponto que esse momento da Ponte, que joga beneficiada pelo empate para continuar na Copa do Brasil, mas esse momento negativo, turbulento, de muita instabilidade da Ponte, pode colocar o Cascavel, se é que você tem essa opinião, como favorito para passar para a próxima fase. Um abraço para você e muito obrigado por estar nos atendendo. Obrigado, Tigrão, também pela pergunta, pelas palavras. Prazer falar contigo. Entendo exatamente como você acabou de relatar. É um dos maiores clássicos que tem no nosso Brasil. É uma rivalidade imensa, grande. Eu acho que, perante tudo que você colocou nesse contexto aí, a única coisa que é um pouco nos favorável é o ambiente, o momento que a Ponte vem, que é sob pressão. Mas é uma camisa de respeito, uma camisa de muita tradição no nosso futebol. E a gente está falando também de um jogo um pouco fora do comum, do tradicional, que é o quê? Temos que entrar para vencer. Então eu entendo que tem um equilíbrio também. Um gol já dificulta muito o nosso processo, porque teríamos que fazer 2. É um jogo atípico, na qual a gente não tem muito tempo para treinar da maneira que vai jogar ou colocar em prática isso em treinamento. Mas também entendo que, como nosso time já tem um modelo de jogo bem pré-tomado, pré-estabelecido, em 2 e até mesmo 3 sistemas, na qual eu pude colocar isso em prática no Campeonato Paranaense,
a gente pode desenvolver também isso de acordo com o jogo. A vantagem que nós temos é jogar nos nossos domínios, e aí a gente pode favorecer um pouquinho de coragem que a gente tem que ter, mas com muito equilíbrio, sempre volto a dizer, com muito equilíbrio, porque a Ponte tem um time perigoso, não vive um bom momento, mas tem um time perigoso, de respeito, e isso aí tem que ser colocado sempre dentro de campo. Eu acho que, com o ritmo que a gente tem, pode também prevalecer uma situação de jogo que nos favoreça. Mas o ímpeto ele parte muito pela questão realmente da coragem dos nossos atletas. E esse vai ser um desafio para nós. Se a gente vai conseguir ou não. Temos a ideia de que a Ponte, em algum contra-ataque o outro pode ser muito perigoso, ou se a gente baixar muito a linha, eles podem ser também perigosos. Enfim, vai ser um jogo que a gente vai ter que estudar e principalmente saber lidar com as ações, na qual é muito importante aí a tomada de decisão dos nossos atletas. Vamos lá, CH, sua pergunta. O Tcheco é o nosso convidado técnico do Cascavel. Amanhã, 21h30, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes, Copa do Brasil. Diz aí, CH. Boa tarde, Tcheco. Obrigado mais uma vez por atender a gente aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O fato do seu time ter que vencer o jogo atualmente, no seu planejamento tático, muda muito a maneira de atuar do seu time. E eu queria que você comentasse, porque amanhã, além de tudo que o Tigrão colocou, você vai enfrentar um time que não tem um treinador, tem um interino. Se isso dificulta, se faz diferença ou não. Boa tarde para você. Boa tarde. Não, ela faz diferença, e tem seu bônus e seu ônus, né? Eu acho que ela faz diferença no sentido que não entendemos muito bem como eles podem vir. Se tivesse o Kleina como treinador, você teria mais ou menos um embasamento, o estilo do Kleina jogar, do estilo de jogo que ele estava colocando com a Ponte, você já vê mais ou menos com uma ideia. O interino a gente não sabe muito bem. A única certeza que eu tenho é que quando eu era interino no Curitiba, onde eu fiz minha base como auxiliar, é que quando caiu um treinador e saía, você tinha um entendimento que tinha que mexer no time, porque é uma mudança que o torcedor e a diretoria está pedindo. Então, provavelmente, a Ponte vai vir com algumas alterações em termos de atleta. E tática, a gente ainda vai ficar a ver navios até o momento que vê a escalação e entender como é que eles podem vir. Mas eu volto a dizer, a nossa equipe ela é bem direcionada e montada com as ações que podem acontecer, né? O contexto já de vir com uma base desde o ano passado me dá a segurança de colocar isso ou aquilo, dependendo como a gente entender a escalação. Isso aí eu tenho muita segurança. E aí a prática ela vai ser diferente ou não conforme as ações dos atletas. E também acho que, com a questão que você falou, que essa pressão que a Ponte está tendo, os atletas, um diferencial que eles vão ter realmente em relação se o Kleina não caísse é o que? A mobilização. A mobilização vai ser muito grande por parte dos jogadores, com certeza, porque querem reverter um papel que é totalmente contra eles hoje, querem mostrar isso no campo, então a mobilização vai ser muito grande e isso aí dificulta mais ainda a questão do jogo jogado. Mas faz parte, cada um com a sua situação e seu entendimento. O importante é que a gente tem que ter realmente aqui o papel bem elaborado para cada um e a parte tática individual que gera um coletivo forte. Valeu, Tcheco. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos um grande jogo amanhã, 21h30 em Cascavel. E é evidente que é uma luta titânica, porque o prêmio é muito bom, né? Então, claro que você treinador interessa a parte técnica, tática, mas para a diretoria o dinheiro é muito importante, né, Tcheco? Exatamente, né? É muito repetitivo isso quando chega a Copa do Brasil, mas é muito importante a questão financeira. Digo mais, para nós é a questão de respeito aos atletas, de visibilidade, né? Procurando sempre um cenário melhor. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, é um time que joga, um time da elite de futebol, a Ponte Preta, a nossa equipe também é um time que gosta de jogar. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Quem de vocês vierem aqui, sejam bem-vindos, vão ser bem recepcionados. É uma cidade muito boa, um estádio com uma boa estrutura para receber todos vocês. Acima de tudo, espero que seja um grande jogo, que vocês aí possam fazer uma grande narração também e que vença o melhor. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí Tcheco, técnico do Cascavel, adversário da Macaca, Copa do Brasil, amanhã, 21h30, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Todo mundo sabe que o sorriso é o seu cartão de visita, não é mesmo? Esse é o melhor investimento que você precisa fazer. E somente uma empresa séria com mais de 20 anos de história em Campinas
pode lhe devolver a autoestima. Eu estou falando da Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país. Atenção, a Odontoclinic possui clínicas multidisciplinares com unidades que oferecem soluções completas em tratamentos odontológicos. E a Odontoclinic conta com os melhores profissionais na área de implantes dentários e garantia em contrato que só a número 1 em implantes dentários, e aparelhos pode lhe oferecer. E atenção, olha, eu vou comunicar a todos vocês que no dia 11 de março, 11 do mês que vem, a Odontoclinic convocou um time de especialistas para tirar todas as suas dúvidas sobre implantes dentários. Você terá acesso a condições imperdíveis para voltar a sorrir já. A Odontoclinic é referência no tratamento de próteses com os recursos tecnológicos mais modernos e mais rápidos do mundo. Então, você que está me ouvindo agora, é a hora, hein? A hora é agora. Anote aí o telefone, 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Bandeirantes. São 18h30, aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E nós estamos em contato neste momento com o Giovanni Di Marzio. O Giovanni Di Marzio entrou em contato comigo solicitando um espaço. Ele foi citado no depoimento, não foi uma entrevista coletiva, foi um depoimento do presidente Marco Eberlin, logo depois do Derby 202. E o Giovanni Di Marzio foi citado. Então ele entrou em contato comigo pedindo o espaço, um direito de resposta. E a Rádio Bandeirantes sempre foi democrática e sempre ofereceu os dois lados. E principalmente quando um nome é citado, é dado o direito de resposta. E é isso que o Giovanni Di Marzio vai fazer agora. Giovanni Di Marzio, boa tarde para você. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão e bem aos ouvintes aí da Bandeirantes. Obrigado aí, Batista, pela oportunidade. Acho que é importante, não gostaria jamais de estar tendo que falar sobre um tema desse. Acho que o momento é de pensar apenas não somente na Ponte Preta. Tenho certeza que o torcedor não quer saber de nada desse bate-boca de baixíssimo nível, mas eu não tenho como deixar de falar através do microfone importante da Bandeirantes, justamente porque fui citado de maneira ofensiva, de maneira mentirosa, muitas calúnias a meu respeito, e isso não dá para aceitar. Então, infelizmente, é um tema que ninguém gostaria de estar falando. Eu tive a oportunidade de ouvir o CH e ele falando exatamente isso, que não quer nem falar sobre o tema porque não faz o menor sentido, e da minha parte também. Mas, como eu fui citado, eu acho importante que a versão verdadeira, não é nem a minha, mas a verdadeira, seja colocada para todos os ouvintes. Ô Giovanni, o espaço está concedido, portanto, a você, por favor, possa fazer uso aí do microfone da Rádio Bandeirantes para você, portanto, dar a sua versão. Legal, Batista, obrigado. Eu só queria deixar claro o seguinte, da minha parte, não houve nenhuma situação diferente do que eu vou dizer. Eu fui no sábado de manhã, veio um oficial de justiça na minha casa, eu não estava em casa, e aí a minha esposa me ligou e falou, estava preocupada, né? Como toda mulher, isso nunca tinha acontecido comigo na minha vida, e aí ela estava preocupada, é oficial de justiça aqui e tal, daí eu estava jogando bola, aí ela tirou foto da ação que o Gustavo Vale está movendo contra mim, uma ação sem pé nem cabeça, porque apenas quando eu falei algumas coisas, escrevi algumas coisas no Twitter, dizendo que não concordava com o nome do Gustavo como presidente, e depois que a diretoria assumiu, nada do que foi prometido foi feito, como renovação, que realmente não foi feita. Todos os diretores já trabalhavam agora nas últimas gestões, inclusive o próprio Gustavo. A transparência, nada foi falado sobre venda de Ivan, venda de Moisés, assim, tudo que estava sendo pregado
nada vinha sendo feito, né? Reforma do Majestoso, construção do CT, nada. E aí ele ainda fala que o Gilson Kleino não seria o treinador dele, daí ele entra e segura o Gilson Kleino, depois ele determina a saída, fala que vai chegar um treinador de madrugada, até agora não temos treinador, e aí ele usa uma entrevista coletiva para falar de mim. Né? Então, assim, quando o Gustavo Valho entrou com a ação, minha esposa ligou, eu mostrei para os advogados, que ela me mandou, e os advogados falaram: Giovanni, não tem o menor sentido isso aqui, você não fala nada de cunho pessoal de ninguém, do caráter de ninguém, nada, bem diferente do que o Eberlin fez em relação à minha pessoa, que ele vai ter que responder. E aí o que aconteceu, Batista e amigos, foi quando a Ponte, claro que eu fiquei extremamente chateado com essa situação, e quando a Ponte tomou o terceiro gol, eu, como todo verdadeiro torcedor pontepretano, não sou mais torcedor do que ninguém, mas sou um torcedor fanático, como a maioria dos pontepretanos, eu fiquei extremamente revoltado com a apatia do clube, né? Porque perder um jogo a gente entende, é normal, mas a apatia, como a Ponte Preta jogou o derby, depois do presidente falar que a Ponte ia perder de 6-0, de não abrir o portão para a torcida, enfim, tudo isso levou ao fato da Ponte Preta perder. E quando eu liguei para o Gustavo, ele deu risada, né? Quando ele atendeu o telefone, ele deu risada de mim, e eu falei: olha, você está rindo, a Ponte está perdendo de 3-0, derby, você está rindo. E aí ele me ofendeu, eu o ofendi. Isso aconteceu, mas não tem áudio nenhum, isso que é importante deixar claro. Soltaram alguns áudios aí, não fui eu que mandei esse áudio. O Eberlin fala da filha dele com gravidez de risco. Desculpa, mas quem está com gravidez de risco não tem que ir num jogo fora, ainda mais num derby, né? Ela não é nem diretora. Eu não liguei para o Eberlin, eu não tenho o telefone do Eberlin, eu não tenho contato com o Eberlin, eu não tenho nada para falar com o Eberlin. Meu problema é com o Gustavo Valho, porque sempre soube, ele sempre foi São Paulino, desde que ele estudava no Colégio Coração de Jesus, Clube Fonte de São Paulo e tudo mais. Então, para mim, não entra na minha cabeça ele está num cargo tão alto, sendo torcedor de São Paulo, né? Tenho certeza do que estou dizendo, quem eu conhece sabe do que eu estou falando. E se tem alguém que tem que responder das dívidas de 2017, é o próprio Gustavo, porque ele estava na gestão e continuou em 18, 19, com vendas de Emerson, Abner, seriam mais do que suficientes para colocar a Ponte Preta em ordem, mas não o fez, né? Para completar da minha parte, porque sei que o torcedor não quer ouvir isso, da minha parte o que eu posso dizer é que eu estou estabelecido no mercado profissionalmente há muitos anos, eu sou veterinário de formação, montei uma corretora de seguros focada em seguro agrícola e seguro de animais, que é a Demais dos Seguros. Hoje tenho mais de 1.600 clientes, trabalho, não dependo de absolutamente ninguém, até tenho que dar risada de uma situação dessa, né? Muito diferente, inclusive, dele, que trabalhou na Ponte Preta, né? Dependeu de salário de Ponte Preta. Eu nunca precisei, nunca tirei, nem vou tirar um centavo do meu time de coração, nunca me beneficiei com absolutamente nada. Eu amo a Ponte Preta e o tempo que eu trabalhei na Ponte Preta foi por amor ao clube, que eu nasci torcendo e vou morrer torcendo. É isso que eu queria deixar claro, dizer que eu estou muito triste com a situação que a Ponte Preta se encontra, que eu espero do fundo do meu coração que já a partir de amanhã a Ponte saia desse buraco que essas pessoas que não são pontepretanas colocaram a Ponte Preta. Muito obrigado. Tá aí, Giovanni Di Másio pediu e obteve aqui o direito de resposta. Ele foi citado no depoimento do Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, logo depois do derby 202. Como a entrevista, o depoimento do Marco Eberlin foi ao ar aqui na Rádio Bandeirantes, democraticamente, como sempre fez a Rádio Bandeirantes, sempre que solicitada, oferece o microfone para o direito de resposta. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decora Efeitos. São 4 efeitos especiais para realizar a decoração que sempre sonhou. Efeitos Velvet Nuage. Trazem um toque de suavidade para os ambientes, sugerindo conforto e tranquilidade. Efeito Cimento Queimado. Para espaços modernos e despojados, dando aquele toque sofisticado ao ambiente. Efeito Mármore, para uma decoração imponente inspirada na beleza e riqueza da pedra mármore. Deixe a linha Coral Efeitos Especiais levar mais beleza para sua casa, que você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap. 3307-4179, 3307-4179, ou no site corbelatintas.com.br.
Corbela com 2 L's. Esporte em Debate, agora 18h38. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 988084141. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em Debate, 18h40. Você gosta de pastel de feira? É uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. IHA, Pastel Irra. O tradicional pastel de Campinas. Desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Tem de carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e tempero delicioso. Você encontra os pastéis Irra nas principais feiras, nas feiras diurnas e também nas feiras noturnas de Campinas e toda a região. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel do Brasil. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mais uma mensagem. Boa tarde, tudo bem? É o Gramalho. Mantém ou tira Igor Vinhas? Abraço. É, o CH disse que já está na hora de trocar. Quero ouvir você também, Tigrão, sobre o Igor Vinhas. Você também disse, na sua opinião, que ele falhou. Hoje, no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, vimos, inclusive, umas 200 vezes o lance, né? O Lucão do Break esteve conosco. E aí, você também é partidário do pensamento de que chegou na hora de trocar o Igor Vinhas? Bom, primeiro que eu não fiquei com nenhuma dúvida já em tempo real. No momento em que sai o chute ao vivo, eu vendo pela televisão e comentando na Bandeirantes, eu já fiquei com a sensação de frango. Quando eu vi mais uma vez, lance no outro ângulo, o goleiro não pode ir para a bola, independente dela bater no chão ou não, com os braços abertos. Ele tem que ir com o braço com uma distância entre um e outro, em que minimamente a bola não passe. Porque se ele vai com os braços naquela distância que ele foi, onde passavam 2 diâmetros da bola oficial do jogo, e não apenas um, aí é a mesma coisa de jogar tênis com a raquete só com um aro. Não vai acertar na bola nunca. Os braços dele pareciam uma raquete
de tênis sem a parte interna, só com o aro, ou seja, vazada. E aí você vai buscar a bola, ela vai passar sempre para o outro lado e você nunca vai devolver para a quadra adversária. Fazendo essa analogia para dizer que se ele vai com o braço não tão escancarado, abertamente escancarado, ele toca na bola, porque ele estava no lance. Ele só tomou o gol porque ele não juntou os braços. Um fundamento básico para goleiro amador, para goleiro de pelada. Então, eu já jogaria com o Kaique França amanhã em Cascavel. E para você, Júlio Nascimento, você também é do pensamento que está na hora de fazer uma troca de goleiros na Ponte? Olha, Batista, o Igor Vinhas, ele não é só pelo derby, né? Mas o início de temporada do Igor tem sido um início de muita irregularidade. E os relatos que nós temos, nós não acompanhamos treinos, né? Mas os relatos que nós temos das pessoas que falam sobre o Kaique França é que ele treina muito bem. E teve alguns bons momentos com a camisa do Oeste. Então acho que é um momento, sim, até para preservar o Igor Vinhas, que tecnicamente eu acho um bom goleiro, mas não vive um bom momento. Eu acho que seria interessante o novo técnico da Ponte, ou então a comissão interina, cogitar uma mudança nessa posição. Eu não acho que o Igor Vinhas falhou no gol do Lucão do Break. Uma batida muito forte, a bola veio de longe. Isso leva ao entendimento de que o goleiro falhou, mas ela pica, ela bate na grama antes de se definir. Mas você não teve a impressão que ele furou? Que ele chega na bola, mas parece que ele erra o movimento, Batista. Chegou no tempo certo. Eu acho que ele acerta o tempo, mas erra onde estava a bola. Por isso que eu tive a impressão de erro. Então, exatamente isso, porque ela pinga na grama, ele vinha na direção da bola. Passou no meio dos braços dele. Se a bola, no meio dos braços. Se a bola ela vai direto, ele acertou o pulo. Ele vai para interceptar e chega. Mas ele estava com o braço muito distanciado. Isso não tem nada a ver com ela bater antes. Se toda vez que a bola bate antes o goleiro tomar o gol, nenhum goleiro mais vai defender. Todo mundo vai chutar para ela bater antes. Não. Ele está lá para calcular isso mesmo, quando ela bate antes. Senão não tem mais defesa. Todas as faltas serão gol. Todos os pênaltis serão gol e todos os chutes de fora da área ou de dentro da área com a bola rolando vão para o gol. Basta fazer com que ela pingue antes. Bater antes não significa... Pode dificultar a ação do goleiro, mas não significa dizer que é bola indefensável. Nós estamos vendo a todo momento bola que bate antes e o goleiro pega. E ele foi para a bola. Ele nem atrasado foi. Mas ele tomou no meio dos braços... de uma maneira tão fragorosa como se fosse no meio das pernas. Ele estava com o braço muito aberto. Ele fez um movimento completamente errado. Ele tomou um baita de um frango sem querer tirar os méritos do bom chute do Cão, que olhou, levantou a cabeça, chutou forte, ela bateu antes. Mas qualquer goleiro minimamente ligado, e o Igor tem a favor dele o fato de que ele estava frio, porque foi a 5 minutos e foi o primeiro chute a gol, mas qualquer goleiro razoável pegava. Foi de fora da meia-lua. Ninguém na frente. Tem um jogador da Ponte que ainda sai da bola. E o Igor acerta o bote. Ele vai direito, mas ele abre demais o braço. Ele chega, ajoelha, mas não reza. Eu respeito demais a sua opinião e a opinião de quem disse que o goleiro falhou, mas eu não achei falha, exatamente por isso. Ou seja, a sua descrição já leva ao entendimento. Ele veio com os braços abertos porque a bola vinha na direção do gol e ela cai repentinamente, bate na grama e sai da ação do braço dele que estava chegando. Ou seja, ele fez o movimento correto de chegada. Mas quando ele chegou, a bola já não estava mais lá, porque ela bateu na grama e passou no saiu. Meio dos braços dele, Batista. Passou no meio. Não é que foi longe dele. Eu respeito a sua opinião e só peço, por favor, que você respeite a minha. Eu respeito a sua opinião e estou dando a minha. Pode ser ruim, pode ser um lixo de opinião, mas é a minha opinião. É aquilo que eu ouvi e estou externando aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Todavia, acho que há necessidade de trocar o goleiro. Porque quando o goleiro começa a ser muito contestado, da maneira que está sendo contestado, que é o caso, só para citar como exemplo, o caso que aconteceu com os goleiros do Guarani. Então, Gabriel Mesquita, contestado. Rafael Martins, contestado. Então, muito contestado,
Se está muito contestado, tem que trocar. Então eu concordo com a ideia, mesmo achando que o Igor Vinhas não falhou, porque foi um golaço, um gol de muita qualidade feita pelo Lucão do Break, e portanto, na minha opinião, não houve falha do goleiro, mas precisa sim ser trocado o goleiro da Ponte, porque o Igor Vinhas está sendo muito contestado. Aqui, Esporte em Debate, 18h49. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugretur e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Dia 23 de fevereiro tem sorteio de 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 974 17 8000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. São 18h51 em Campinas. Aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Nós estamos debatendo aqui o derby, mas tem uma situação que eu gostaria da participação de todos sobre o Daniel Paulista. Vinha contestado pela torcida, principalmente por causa de alguns resultados extremamente ruins. Mirassol derrota frente à equipe do Ituano de goleada, mas ganhou o derby. Então o Daniel Paulista ele ganha um respaldo com essa vitória. O que significa de credibilidade, de apoio, de força para o treinador depois de uma vitória como essa, 3-0 no derby. Começo com você, CH, sua opinião, por favor. Bom, ele tem vários desafios, né? O primeiro deles ele passou com louvor, ganhar o derby. Todos nós sabemos que é uma partida importantíssima para a sobrevivência de um trabalho. É assim a história, é a cultura de Campinas, isso tem que ser respeitado. Eu, às vezes, tenho dificuldade de entender, mas eu tenho que respeitar. Tenho e respeito. Então, a partida de ontem, ela foi um objetivo alcançado. O segundo agora chama-se regularidade. Para passar com a regularidade, vai passar uma confiança a mais para o torcedor. Esse time precisa ter uma sequência, não só de resultados positivos, mas jogar com a disciplina que o time jogou contra a Ponte. Disciplina tática, intensidade, vontade. Não adianta só ganhar o derby. Então, repito. Primeiro objetivo alcançado, ok, parabéns, ganhou com justiça
e ganhou com méritos. Segundo objetivo, próximo agora, no final de semana, é dar uma sequência e regularidade a esse time, que é um novo time do Guarani. E para você, Marcos Luiz, o que ganha de respaldo Daniel Paulista com essa vitória no derby? Perdemos o contato com o Marquinhos e você, Tigrão, a mesma pergunta sobre respaldo depois de uma vitória 3-0, um placar clássico. E na sua opinião, o Daniel Paulista vai ser mais respeitado daqui para frente pela torcida ou não? Vai, até o próximo jogo contra o Santo André. Se perder em casa, que seria uma tragédia, o Guarani é favorito para ganhar o jogo. No sábado ele foi muito bem. Ele estudou claramente o time da Ponte. Ele viu a vulnerabilidade da lateral esquerda da Ponte. Ele sabia que o Kevin ia tomar bola nas costas o jogo todo. Ele sabia que uma marcação-pressão em cima de um time que não tem técnica para sair jogando, que fatalmente ele ia roubar a bola de um time desorganizado. Tanto é que no primeiro gol, quem perde a bola é o centroavante da Ponte, é o atacante, que é o Pedro Júnior. Não sei o que estava fazendo lá próximo da meia-lua, muito para frente ofensivamente em termos de Guarani, da intermediária. Ele estava dentro da intermediária defensiva da Ponte, mais próximo da meia-lua. Então o Daniel Paulista estudou, tem todos os méritos, o Guarani ganhou de forma indiscutível, se força faz mais, tirou o pé, subiu o pé direito do acelerador e deixou barato. Se vai com a mesma intensidade que quando ganhava o jogo antes de definir a partida, a Ponte estava numa noite tão infeliz e tão apática que o Guarani poderia ter construído uma goleada ainda mais desmoralizante para o seu arquirrival. E isso também é mérito do treinador. Agora, ele sabe que vai ser cobrado jogo a jogo e que a campanha dele de 22 pontos, 21 pontos disputados, o jogo de sábado foi a 8ª, portanto 24 pontos, ele ganhou 10. É muito pouco, é um percentual baixíssimo. A vitória do derby tem um peso emocional extraordinário. Ele vira ídolo até a próxima derrota, se ela for nos moldes do que vimos contra o Mirassol e contra o Ituano. É isso. Ele realmente está revigorado até o próximo jogo. Se claudicar de novo, se mostrar instabilidade de novo, ele volta para Berlinda de novo e o seu cargo corre risco para dirigir o time na Série B. O Tigrão falou o que o Pedro Júnior estava fazendo lá atrás. É a tal da recomposição. Futebol moderno. O atacante tem que recompor. Quando eu ouço essa palavra recompor, mas me arrepia os cabelos até do dedão do pé. Sabe aqueles cabelinhos que ficam em cima do dedão do pé? Porque a palavra, eu sou da época que o atacante atacava. Zagueiro tem que zagueirar, meio-campista meio-campar, atacante tem que atacar e goleiro tem que goleirar. Agora, no futebol moderno, o atacante tem que recompor. E narrador tem que amarrar. O meu pai, né, o Venerino Batista, que Deus o tenha, tá morando no céu. Ele era um caboclo, né? O Zaidan sempre fala, ô caboclo. Meu pai era um caboclão. Daqueles nervudo, da roça mesmo, né? E ele não entendia direito e o pessoal falava, ô, seu Venerino, o que o filho do senhor faz lá na Qatar? E ele respondia, o meu filho é amarrador de jogo. Amarrador de jogo. Então eu sou amarrador assim, de jogo. Ele dizia, inclusive já me pediu para comprar bastante corda para ele amarrar o jogo. Vai viajar a passeio, a trabalho, dentro ou fora do Brasil? Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção. Eu indico a Angel Tour. Referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento. Tem plantão 24 horas para atender você. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas.
e também de sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62. Ouviu isso? Diárias a partir de R$ 62. Faça a sua cotação no WhatsApp 95321 5444. Esse é o WhatsApp, tem telefone fixo. 19, o código de área e o número 2512-3333. 2512-3333. Ou então entre lá no site angeltour.com.br. E no aluguel de carro é bom lembrar que tem lojas em todo o Brasil, mas aqui em Campinas fica na rua Pereira Tangerino, número 91, no bairro Guanabara. E tem aqui na região também Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Angel Tour. Bandeirantes. 19 horas em Campinas, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, na Band TV. Faustão na Band. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. É comigo, 19h03 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vamos até às 19h30. Ô CH, agora há pouco o Tigrão disse que não adiantava fazer a seleção do derby, porque a seleção do derby vai ser o time do Guarani, inclusive o treinador do Guarani. Você concorda com isso ou não? Ou quer votar na seleção do derby, hein, CH? E o Tigrão tem razão. O time todo da Ponte foi um desastre. E o seu treinador, principalmente. Eu concordo com ele. A seleção do derby, inclusive o seu treinador, é o time todo do Guarani. Perfeito. Portanto, o CH também fica com a seleção do derby. É o time inteiro do Guarani, inclusive o treinador Daniel Paulista. Quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Juninho. Juninho, ele é proprietário, comanda o Shopping dos Animais. Parceiro comercial da Rádio Bandeirantes, está lá em Hortolândia. Grande audiência da Rádio Bandeirantes em Hortolândia. Alô, Juninho! Juninho, um abraço para você, muito obrigado, amigo. Faz um trabalho social importantíssimo lá na cidade de Hortolândia e também em Sumaré. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, CH. E todo mundo da mesa aí. Como técnico da Ponte, eu não sei quem pode ser, porque o problema da Ponte não é técnico só. É de gestão e jogadores que não estão comprometidos com o time e talvez nem com eles mesmo, porque que nem o Matheus Jesus, o cara daquele tamanho que ele tá, né? O Ribamar, né? O pessoal que usa o corpo, né? Como ferramenta de trabalho, né? O Ribamar para mim é Ribanádigas, né? Tamanho do porta-mala do Monza dele, pelo amor de Deus. Então não pode trazer qualquer um que não vai dar jeito não. Fala a verdade, não vai dar jeito. E amanhã é rezar para passar pelo Cascavel, né? Que o time tá bem lá no campeonato paranaense. Aqui é Alexandre do Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso. Mas falar a verdade, tá osso. Tá mais osso do que pele. Essa do Ribamar foi boa, hein, cara? Ribanádegas. É coisa terrível, hein? Eu acho que o Gilson Klein errou completamente, né? Ele deveria ter entrado com o Ribamar de início. Entra com o Ribamar de começo e vai até onde for possível. Então já entrou Bambo, tomou uma trauletada que foi o gol do Lucão do break. Aí fica difícil, né? Um clássico deste tamanho. Você toma um gol a 5 minutos... Depois tomou o segundo ainda no primeiro tempo, aí fica muito difícil. Ele tinha que ter mexido no time da Macaca ainda no primeiro tempo. E isso, né, nenhum treinador faz, a menos que seja por contusão. O que eu estou dizendo é que tinha que ser um treinador mais ousado para fazer uma alteração ainda no primeiro tempo, tirar os dois laterais, que estavam muito ruins, e tirar também o Pedro Júnior, que depois daquela falha que ele cometeu, ele escorregou. E olha, foi uma fatalidade, tá? Ele estava lá atrás recompondo, atendendo a solicitação do treinador e teve uma fatalidade, um infortúnio, escorregou, não entrou com a chuteira com a trava certa, né? Não podia ter entrado. Isso aí é comum, todos os clubes fazem a mesma coisa.
inclusive a Ponte, molhar o gramado antes do início da partida, fica escorregadio, tem que entrar com trava alta, porque senão escorrega mesmo. Até grama sintética os caras molham, não sei porquê, mas eles molham a grama sintética. Grama natural, tudo bem, tá correto, né? Tem que molhar para pegar mais velocidade da bola e etc. Velocidade para os dois lados, pô. Também é para o time mandante. Mas são essas máximas que existem no futebol, como aquele escanteio curtinho, aquela desgraça lá de colocar um cara no pé da barreira, entendeu? 2 para cobrança de falta. Tudo isso são máximas do futebol que eu não concordo, mas tenho que admitir, porque um começa a fazer, aí todos vão na mesma onda, na mesma vibe e continuam fazendo. Mais um ouvinte no ar. Aqui é o João Rinaldo da Boa Vista, o Grino, feliz da vida. Vocês estão falando aí que o time da Ponte passeou no shopping, que jogador lá passeou. Gente, quem passeou foi o Guarani. Quem deu um passeio foi o Guarani. Tá certo? Um abraço a todos aí. Tá certo, mas aqui ninguém deixou de reconhecer o trabalho que o Guarani fez. Se você não ouviu, se você não acompanhou o programa desde o início, você perdeu os comentários, todos deram um extremo relevo no trabalho que o Guarani fez. O Guarani não tomou conhecimento da Ponte, ele pisou na garganta da macaca. O Guarani entrou em campo com a faca entre os dentes, todos ressaltaram isso que participaram da transmissão. E agora há pouco o Tigrão disse que a seleção do derby é o time inteiro do Guarani, o treinador, e o CH concordou. Disse exatamente a mesma coisa, dizendo que a seleção do derby é o time do Guarani mais o treinador. E você, Júlio Nascimento, você quer votar na seleção do derby ou concorda com o CH e com o Tigrão? Eu acho que tem 2 jogadores da Ponte, Batista, que se salvaram, né? Claro que o predomínio foi total do Guarani, né? Foi uma vitória incontestável com as características do Guarani. Mas os 2 jogadores que me chamaram a atenção no jogo da Ponte, talvez o torcedor pontepretano tenha essa sensação também que se salvaram da pífia atuação de sábado, é o volante Leonaldi e o Luca, né? Os 2 jogadores que nos 3 lances de perigo da Ponte estiveram envolvidos. Então, dessa lista, talvez eu colocasse esses 2 jogadores aí na seleção, mas mesmo assim um predomínio totalmente justificável do Guarani, porque foi uma vitória, repito, maiúscula num derby no último sábado. Mas assim, a posição do Leonaldi é a mesma do Rodrigo Andrade. Ou do Índio, né? Ou do Índio. Ou do Índio. Eu acho que Índio ou Rodrigo Andrade, o Leonaldi jogou menos que os 2, ou não? A gente tem ressaltado muito, né, Batista, o trabalho do Índio principalmente, né, e o Daniel Paulista reconheceu isso, eu achei muito legal da parte dele, né, que nem sempre o técnico fala abertamente que tem um jogador às vezes criticado, e essa reviravolta do Índio eu acho muito legal, e eu sou um grande defensor aqui que o Índio estava melhorando, falo isso desde o início do segundo turno, mas eu não acho que ele teve muito trabalho no jogo, eu acho que o Índio, o papel dele estava tão pronto, que eu acho que ele fez ali o básico, sabe? Então, de repente, até pela tentativa do Leonaldi de propor alguma coisa no jogo, eu achei o Leonaldi mais participativo do que o Índio. Mas isso é muito discutível, muito discutível. Eu tô até aqui num esforço de arrumar algum argumento pro Leonaldi. Eu acho que foram atuações próximas, mas pelo fato de ter tido um jogador que praticamente jogou sozinho do outro lado, eu acho que seria interessante, de repente, essa colocação do Leonaldi na seleção, mas repito. Você tira então o Índio e coloca o Leonaldi, é isso? Isso, a única mudança que eu faria. A única mudança. Perfeito. Então a única mudança feita pelo Júlio Nascimento, colocando um jogador, o Leonaldi, na seleção do derby, o Tigrão e o CH colocaram o time inteiro. E com relação ao treinador, não há nem o que votar, né? Porque o treinador derrotado caiu, foi demitido, foi defenestrado. Então é evidente que o Daniel Paulista, no caso, é indiscutivelmente o técnico do derby. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos aí. É Cássio Loyola aqui de Sumaré.
Estou feliz com a vitória do Bugrão, mas estava dando uma olhada na tabela aqui, só queria saber a opinião de vocês aí. Vida dura do Vasco, hein? Enfrentar a Ferroviária lá em Araraquara, coitadinho, não vai passar da primeira fase. O que vocês acham aí? Boa tarde a todos. Vasco da Grana agora, né? É Vasco da Grama. Não, agora mudou, né? Depois desse aporte aí, de Vasco da Gama, virou Vasco da Grana. Ah, Vasco da Grana. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. E, inclusive, pegando aqui a opinião dos comentaristas. O Lobo Edmilson Garcia, que participa lá do Paraguai. Esse é o Lobo. Ele está dizendo aqui: a grama sintética se molha para minimizar a temperatura do piso causada pelo atrito do calçado com a grama, que muitas vezes tem forro de borracha granulada. Assinado O Lobo. Tá bom, Lobo. Abraço para você, tá aí uma informação que eu não sabia. Vivendo e aprendendo. Aliás, quando eu achei que eu sabia as respostas, mudaram as perguntas. Aí eu fiquei realmente completamente perdido, né? Eu tinha convicção das respostas, só que mudaram as perguntas. E aí fiquei no mato sem cachorro. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Wilson de Marzo. Todos os comentaristas aí, salvo exceção, eram todos a favor que o Kleina continuasse nessa guerra que todo mundo sabia que seria perdida. Agora vocês mudaram de opinião. Em qual a gente deve acreditar? Na opinião anterior ou de agora? Depois que todo mundo viu que a casa desabou, agora todo mundo é a favor. Esperar acontecer para depois tomar decisão. Um abraço. Um abraço. Alguém quer se defender aí do ataque feito pelo Wilson de Márcio? Tigrão, CH. Não, ele não me atacou. Mas eu quero colocar o seguinte. Ele falou que você mudou de opinião, hein? Não, primeiro ele não citou meu nome. Primeiro ele não citou meu nome. Ele falou os comentaristas, salvo exceções. Então é o seguinte, vamos esperar a chegada do novo treinador. Eu acho que o Kleina no sábado foi muito mal. Ele foi inclusive inocente de manter o Jean Carlos no time. E ele tinha alternativa, não jogando com 3 zagueiros, mas jogando com um zagueiro na lateral esquerda, e esse era o Léo Santos. E também começou muito mal com o André Luiz, poderia ter encontrado alguma outra alternativa, inclusive um meia. Poderia ter começado o jogo com o Matheus Anjos. Agora, depois do resultado consolidado, a Ponte toma um 3-0 do jeito que foi para o Guarani, e aí ele vem dizer que isso deveria ter acontecido antes e que alguém mudou de opinião. Não, nós não tivemos derby esse ano. Até então. O derby foi sábado agora. Então ele está sendo extremamente oportunista, azedo, ácido e fica tentando jogar a opinião pública contra os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Ele é que está sendo oportunista ao dizer qual opinião que eu acredito. As opiniões, elas mudam sim ao sabor dos acontecimentos. E o futebol é feito de resultados. E qualquer um dos treinadores que tivesse sido derrotado com o placar e com a circunstância em que aconteceu, cairia. Cairia também o senhor Daniel Paulista na mesma circunstância. Então, como a situação ficou psicologicamente insustentável, a gente compreendeu como natural a saída do Gilson. E é assim mesmo, senhor Wilson de Márcio. Ninguém muda de opinião ao sabor das suas conveniências. Nós mudamos de opinião quando mudamos em cima de fatos e em cima de acontecimentos que substanciam a nossa mudança de opinião, que concretizam uma mudança de opinião em cima de fatos. Porque se o Gilson Kleina tivesse vindo de 10 vitórias consecutivas, ele não cairia. Fatos foram acontecendo e ele foi mal no derby. E aí nós estamos concordando com a troca do treinador em cima de um fato
que ainda não estava consolidado quando nós falávamos a respeito da não saída dele, que isso não resolveria muita coisa, porque o problema, na minha opinião, continua sendo esse. Não é o técnico. O time não anda, tanto é que o preparador físico consagrado, o Jovenilson, também foi mandado embora, e agora nós vamos ver qual será o novo treinador. E o senhor, que é um grande ouvinte, a gente o agradece por isso, poderia passar aí a sua listinha de sugestões e que a Ponte contratasse um daqueles que o senhor vai sugerir. E aí nós vamos avaliar daqui para frente como que esse time vai jogar bola. Ele vai virar um Barcelona, né? O senhor André Luiz vai virar o Paulo Roberto Falcão. O senhor Kevin vai virar o Carlos Alberto Torres. Só porque o senhor quer que venha um outro treinador. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas como elas são e não de forma oportunista e em cima do fato consumado e ainda tentando incompatibilizar os comentaristas da rádio, os comentaristas todos, como ele diz, com os nossos ouvintes que sabem exatamente da nossa honestidade de propósitos e da nossa coerência e, acima de tudo, do nosso respeito pelos nossos ouvintes. Olha, independente da qualidade do trabalho do Kleina, é muito difícil um treinador se manter no cargo depois de uma derrota de 3-0. Osmar Loss era técnico do Guarani, foi demitido após uma derrota. O Guarani tomou de 3 lá no estádio Moisés Lucarelli. Ele foi demitido no vestiário do Majestoso. O Palmeirão Mendes Filho, que era o presidente, nem esperou o Guarani ir para o estádio Brinco de Ouro. Demitiu o treinador lá no vestiário do estádio Moisés Lucarelli. O jogo foi no campo da Ponte. Então, não é o Gilson Kleina. Qualquer que fosse o treinador, o peso de uma derrota para o arqui-inimigo no clássico é muito grande, é muito forte. Nenhum treinador resiste a uma derrota de 3-0. Mas nem o Tele Santana, se ressuscitasse e fosse treinador dos times de Campinas, não conseguiria resistir numa derrota tão acachapante assim no Clássico Campineiro. Bem, vamos a mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e os amigos da Bandeirantes. Eu acho que ficou barato, só 3-0. Até o Eberlin falou que tomariam 6. Dale Bugre, é o Renato César, Dick 5. Eu vi esse vídeo do Eberlin, ele estava numa discussão ali com torcedores, e aí deu a impressão de que os torcedores estavam falando para ele que iam dar um calor no time da Ponte Preta. E o Eberlin respondeu: se der um calor nesse time, vamos perder de 6 lá. Isso foi antes do jogo, né? Foi antes do jogo. Foi antes do jogo. É que a mensagem deu a entender que o Eberlin teria dito isso depois do jogo pela construção do que foi a partida. Isso não ocorreu. Não ocorreu. Essa frase não existe existiu. O real e a narrativa. Então a narrativa é que o Eberlin teria anunciado que ia tomar de 6. E a minha leitura não foi essa. Eu ouvi o vídeo é muito curto. Aliás, esse negócio de dar calor no time, nos jogadores também, não existe isso, hein? Se alguém está pensando dessa forma, está com essa mentalidade, o mundo mudou. Não funciona mais. Essa maneira que tinha antigamente de ir lá no CT, dar um calor. Não é possível que existem pessoas, torcedores ainda com essa mentalidade. Mas lá estavam torcedores falando isso para o presidente. E o presidente disse, se der um calor, vai tomar de 6. É lógico, é evidente, o time entra completamente estourado, arrebentado emocionalmente. Apesar de que o time da Ponte não entrou, não sei nem se foi dado o calor, né? Eu não tive conhecimento desse calor. Pelo jeito que o time entrou em campo, deu a impressão que alguma coisa, o emocional não estava equilibrado, não estava no seu centro. O time estava destrambelhado emocionalmente. Olha, é o seguinte, atender aqui o Monteiro. Boa noite, pessoal. Gostei muito do novo formato do programa. Misturar tudo e não fazendo horário específico para cada time. Se estavam falando do Guarani, eu trocava de estação, voltando talvez no horário da Ponte Preta.
Opa, ô Monteiro, um abraço para você, muito obrigado. A ideia realmente é essa, é fazer essa mistura permanente, aproveitando todos, porque se tem um grande diferencial que a Bandeirantes tem, é a questão da opinião. Gente, comentário, qualquer um faz comentário. Comentário é fácil fazer comentário. Qualquer um faz um comentário. Agora, ter opinião é muito difícil. É muito difícil ter opinião. E se tem uma coisa que a Bandeirantes tem, através de todos os seus componentes, é opinião forte. Então, nós estamos aproveitando melhor nesse formato de programa a opinião forte que sempre foi um grande diferencial da Bandeirantes. Então, fazer comentário, qualquer um aí, né, consegue fazer um comentário. Comentário água com açúcar, um comentário, fazendo comentário, se utilizando de informações de outros e etc. Qualquer um faz. Agora, ter opinião é difícil. E por falar em opinião, nós vamos agora no Na Lata, porque tem um assunto aqui importante que até gostaria de reservar um pouquinho mais de tempo para que os nossos comentaristas possam dissertar a respeito. É sobre o SAF, mais um clube grande do futebol do Brasil vai se transformar em futebol empresa. Este é o caminho. E por que, se este é o caminho, que os clubes de Campinas não estão buscando esse caminho? Agora no ar, Na Lata. Responde na Lata. Responde na Lata. Começo com você, CH. Palmeiras, Flamengo ou Galo? Qual é o melhor time do Brasil na atualidade? Lembrando que o Galo ganhou aí a Recopa, derrotando o time do Flamengo. Mas a pergunta é: qual o melhor time da atualidade? Atlético das Minas Gerais. A transformação do Vasco, esse é o time grande, que vai virar empresa. Muito dinheiro. Qual é o investimento, Júlio? 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. 700 milhões é o que vai ter o Vasco por 70%, né? Isso de participação da Sociedade Anônima, sendo que já tem um empréstimo encaminhado imediato de 70 milhões. A transformação do Vasco em SAF pode mudar o nível da Série B? Pode e deve acontecer isso. Não é só o Botafogo, mas também o Cruzeiro, né? Então, me parece, a princípio, eu acho que está muito cedo ainda, mas é um caminho sem volta, SAF. Valeu, CH. Para finalizar, vinho ou cerveja, hein? Vinho, com toda certeza. Boa noite, Batista. Boa noite, até amanhã. Vamos lá, Tigrão, Palmeiras, Flamengo ou Galo, qual o melhor time do Brasil na atualidade para você, Tigrão? Atlético Mineiro, disparadamente. E a transformação do Vasco em SAF, Sociedade Anônima de Futebol, pode mudar o nível da Série B? Pode mudar não só o nível da Série B, como o nível do futebol brasileiro. E é um caminho sem volta, onde quem não estiver mal intencionado, mantendo o clube como clube associativo, deve migrar o mais rápido possível. Bom, Tigrão, um abraço para você e responda na lata: vinho ou cerveja? Servinho. Ele vai com tudo, velho. Ah, não, isso aí, pô. Não pode tolerar a mentira aqui, né? Mas é assim. Apesar do Tigrão ser um grande apreciador de vinho. Mas o dia a dia... Mas ele tá sendo honesto. O dia a dia mostra... Não tem aquela frase... Ô, Tigrão, não tem aquela frase assim dos técnicos? O campo mostra o contrário. O dia a dia mostra o contrário. Eu tenho aqui em casa uma adeguinha que cabe 20 garrafas. E tenho a geladeira lá, a cervejeira, sei lá. E aí depende de quem sorri mais pra mim, eu vou pra cima. E o pior é que ele foi honesto, cara. Ele é apreciador de vinho. Conheço o Tigrão desde os anos 9 a.C. E é muito apreciador também de cerveja. Valeu, Tigrão. Um abraço. Até amanhã, hein?
Boa noite. Uma boa dose de cervinho a todos. E para você, Júlio Nascimento, na lata, Palmeiras, Flamengo ou Galo Mineiro, qual o melhor time do Brasil na atualidade? Gosto muito dos 3 elencos, mas o Atlético Mineiro tem jogadores que desequilibram, então eu voto no Galo. A transformação do Vasco em SAF pode mudar o nível da Série B? Eu tô com o Tigrão nessa, viu, Batista? Acho que todos os times bem intencionados vão lucrar muito com a SAF. Eu acho que é o caminho, sim. E os times que têm conquistado os títulos recentemente estão mostrando isso na prática. Vinho ou cerveja? Bebo pouco dos dois. Mas geralmente cerveja. Tô no time do Tigrão aí, hein? Eu vou de cerveja, Batistão. Valeu, Júlio. Um abraço. Até amanhã, hein? Valeu, Batistão. Até amanhã. Vamos aos destaques finais. Começo com a Ponte Preta amanhã. Macaca em campo, 21h30. Transmissão da Bandeirantes, a Copa do Brasil. Destaque final da Macaca, Antônio Lupi. E finalizou hoje cedo a sua preparação para o jogo contra o Cascavel, jogo único. A Ponte tem a vantagem do empate. Se ficar no 0-0, 1-1, 2-2, qualquer resultado de empate, a Ponte garante a classificação para a próxima fase e coloca nos cofres R$750 mil. Acredito em um time bem modificado amanhã, a equipe que vai ter o comando do Nenê Santana e também do Ivo Sec. Sobre o novo treinador, a expectativa é que até amanhã o nome do novo técnico deve ser anunciado. Batistão. Valeu, e agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Bem, Batista, só lembrando que os jogadores do Guarani já retornaram às atividades nesta segunda-feira depois do derby campineiro. Técnico Daniel Paulista já começou a movimentar o time pensando na sequência do campeonato. No próximo sábado à noite, o Guarani estará enfrentando a equipe do Santo André. Como eu brinquei com você, inclusive na nossa manchete, o bonde do Carpa será o adversário do Guarani no próximo sábado. Técnico Daniel Paulista poderá mandar a campo a mesma equipe que venceu o derby campineiro. Lembrando que Silas está com Covid e ainda não foi inscrito na competição. Valeu, e por onde anda Lisca doido? Tá perguntando aqui José de Barão Geraldo. Amanhã a gente vai falar, porque agora acabou. Na sequência vem aí Esporte em Debate Brasil. Valeu, gente, tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Safra Financeira. Na Safra Financeira, seu FGTS é dinheiro